Olá pessoal, estamos aqui para mais um Fala Mais Sintraceb com a Thalita Matias e a Geice Maiara Brigg. Iremos falar sobre o Plano Nacional de Educação, onde temos a construção do diagnóstico em Blumenau e começaremos falando sobre o Plano Nacional, onde a Thalita vai dar suas coordenadas de curso e os seus entendimentos sobre esse assunto. Fala mais! 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 mais! Fala mais! Sintraceb. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Rosenara Pinheiro, sou uma mulher morena, tenho os cabelos na altura do ombro, castanho claro, uso óculos de armação escura, estou vestindo uma camisa branca com fios em prata. Vamos lá. Thalita, fale para nós o que tu entende sobre o Plano Nacional de Educação. Olá! Então, antes eu vou fazer minha autodescrição. Me chamo Thalita, sou uma mulher branca de 1,70 m, tenho cabelos curtos, encaracolados, olhos verdes, uso óculos, estou usando uma camiseta marrom e uma jaqueta jeans. Então, o Plano Nacional, em decorrência dele e os demais documentos, né, por que ele existe, né? Ele existe para ser um documento a mais, balizando a educação e as metas que a gente precisa alcançar, como a gente tem que trabalhar para alcançar essas metas. Ele traz um documento que é muito importante, para além das metas, que é a responsabilidade do diagnóstico, que é o que a gente está construindo nesse momento, né, no município, porque não adianta a gente ter meta, e a gente não ter um diagnóstico de o que a gente já fez, como é que a gente já percorreu esse caminho, o que a gente não deu conta no decênio passado que a gente precisa reavaliar. Então, isso é uma característica importante do plano, seja ele nacional, seja ele municipal, né? E aí a gente também precisa ter um olhar crítico para esse documento, né? Que como todos os outros documentos que envolvem a educação e tantas outras políticas públicas, mas no nosso caso, falando da educação, quais são as entravas, assim, que atravessam, né, esse processo de discussão? O quão, de fato, popular é essa discussão e quais forças, né, mediam e orientam, às vezes, essa discussão, né? Isso também é uma questão que a gente precisa pensar quando a gente fala nesses documentos, né? Porque, querendo ou não, eles pautam um decênio de trabalho, né? Eles pautam um decênio de política pública, de investimento na educação. Então, é um documento muito sério, assim, que a gente precisa discutir, de fato, sabendo o que a gente está falando. Tu estavas falando... Olá, tudo bem? Eu já vou entrando aqui, eu sou a Geice, né, coordenadora do Sintraceb, uma mulher branca de cabelos castanhos curtos e tô usando uma caixa réu preta. Tu estavas falando, Thalita, e sabe que eu tava lembrando que dessa participação, e aí me veio um recorte que por um período nós, enquanto movimento social, movimento sindical, nós fomos excluídos da participação das discussões e monitoramento dos planos, né, quando o Temer, ele assume de forma... né, a partir do que aconteceu com o golpe de 2016, ele assume e ele exclui todo o movimento social dessa discussão. E aí, quando fala da participação, me remete a isso, assim, a gente ficou um bom período fora, né, desses debates, apenas sendo como um instrumento governamental mesmo, né, com as pessoas indicadas pelas gestões para poderem fazer essas discussões, né, então acho que é importante o destaque dessa participação social também, dessa pluralidade de pensamento sobre o que é a nossa educação, considerando quem está na ponta, Sim, né. e a gente tem que perguntar, eu acho importante a gente sempre fazer perguntas, né? Por quê? Então, assim, por que num dado momento os movimentos sociais foram excluídos dessa discussão? Por que num dado momento passou-se a ouvir um grupo menor, eventualmente, não é que não tivessem professores naquele grupo, ou que não, mas assim, de onde saíram essas pessoas? Há quanto tempo estão fora de sala, Exato, né? porque quando a gente fala assim, tem que ter um técnico discutindo, eu concordo, mas da onde vem esse técnico?
o que formou esse técnico, Uhum. porque dentro da educação a gente é formado por várias correntes. Então, assim, quem formou, o que formou, qual é a atuação desse técnico? Ser técnico por ser técnico também não Uhum. diz muita coisa, E né? para ti, quem que deve participar dessa construção, Thalita? Quem que tu traria para essas... Eu penso que quanto mais diversa a discussão, melhor. Então, porque assim, ó, quais são todos os atores que atravessam a educação, né? A educação, ela é formada pelos profissionais da educação, então pelas equipes escolares, mas ela também é formada pelas famílias, ela também trabalha com as secretarias, ela também trabalha com outras secretarias, porque quando a gente fala em trabalho de rede, a gente está falando de saúde, a gente está falando de assistência. Então, assim, será que a saúde e assistência tem dimensão da discussão do plano e de tudo que envolve, inclusive, essa parceria intersetorial? Talvez não tenha, né? Então, eu acho que tem que ter uma participação efetiva da sociedade civil, tem que ter quando a gente vai bater o martelo e quando a gente vai dizer, não, é isso, não pode ser a sociedade civil que bate esse martelo. Não podem ser outras organizações. As pessoas precisam estar envolvidas, isso precisa ser discutido para que amplamente se saiba e se tenha ideia do que é, inclusive de qual é esse movimento de discussão. Mas na hora de bater o martelo e falar, não, isso aqui precisa estar dentro, isso aqui precisa estar fora, isso precisa ser feito pelos profissionais da educação. Porque a gente tem que se revestir da autoridade do conhecimento, né? Porque a palavra autoridade, ela tem nuances, né? Sim. Então, não é autoridade no sentido de autoritário, mas a autoridade do conhecimento que a formação nos deu, que a prática, a praxis, né? Como o Paulo Freire colocava, né? Que é um conceito importante, que é essa prática associada a essa teoria. Então, isso nos deu autoridade para, no fim das contas, tomar as decisões. Sim, né? e é uma questão importante da participação. A gente estava, enfim, buscando estudar um pouco mais para entender esse fluxo dos planos, né? Que não é uma coisa recente essa discussão de ter um regramento nacional. Então, quando a gente vai buscar, o primeiro plano, entre aspas, vamos dizer assim, ele nasce com a participação efetiva, inclusive, do Paulo Freire, que é uma pessoa que hoje, por uma parte da sociedade, é vista como uma pessoa não grata, né? Uma persona não grata. Sendo que a história do Paulo Freire traz todo o movimento de acesso, enfim, de alfabetização em massa, para que as pessoas pudessem sair daquele lugar, né, de não ter os seus saberes, e a partir do que tenham de conhecimento, avançar num conhecimento formal, para poder acessar uma educação formal, uma universidade, enfim, cursos para melhorar a sua condição de vida e reduzir as suas desigualdades. Né? Então, buscando, eu tinha essa informação, mas às vezes a gente esquece que efetivamente ele participou desse movimento lá de 62, antes inclusive da Constituição. Não, mentira, antes da Constituição. Antes da Foi, Constituição, né? antes da LDB. Isso, antes da Constituição, que foi em 62. E aí, lá foi criada uma coisa que era o Plano Nacional de Alfabetização, que era essa alfabetização de massa a partir do que o Paulo Freire trazia, e junto com isso, uma primeira ideia de financiamento para a educação, que era o tal do Mobral. Que quando enfim, a gente pesquisava, na época eu nem entendia o Mobral direito. O Mobral, eu achava que era uma modalidade, tipo de ensino, sabe? Era um movimento. Mas é um movimento, criado pra- inclusive, para financiar uma parte, né? Tava direcionando que precisa de ter algum tipo de recurso para fazer essa movimentação e esse trabalho de alfabetização no Brasil. E aí, esse primeiro, que foi o tal do primeiro plano, ele foi coordenado por Anísio Teixeira. E quando tu fala em Plano Nacional de Educação, nos remete ao de 2001. Né? Se tu não for pesquisar, antes de pesquisar, a gente sentou aqui e tava conversando assim, qual foi o primeiro? Foi de 2000, eu falei, não, teve o de 62, que não foi feito formalmente, assim, em legislação como um plano, que nem nós temos agora, mas já foi feito essas organizações. E aí, essa discussão de plano já vinha, então, desde antes da nossa Constituição. Aí a Constituição teve um marco em 88, e aí a gente teve um artigo, o artigo 124, que ele orientava, né, que a educação deveria ser organizada através de planos nacionais. Só
em 2001, que daí a gente foi ter o plano efetivamente em lei. E aí, no meio disso, ainda teve a LDB, que também fomentou essa ideia, né? Só amarrou mais a questão do plano nacional. E lá em 2001 que a gente consegue fazer o nosso primeiro plano nacional, que é de vigência de 2001 a 2010. Que é onde a gente começa a discutir as questões da universalização do ensino fundamental, que não era, né? A gente começa a discutir um pouquinho a expansão da educação infantil, né? Começa esse debate da educação infantil como educação também, vai falando sobre a questão da formação inicial e continuada dos profissionais. Então, lá atrás vai se discutindo isso. Então, assim, carreiras, valorização desse profissional não foi do Neida, né? Foi desse movimento. E aí, em 2010, a gente tem um vácuo de tempo de 10 a 2014, que é quando vai o segundo, eu vou usar como segundo, né, o que está formalizado, né? Que nominado dessa forma é o segundo. É o segundo que vem organizado com metas, estratégias, enfim. E aí, lá em 2014, a gente fica de 2010 a 2014 com vácuo de plano. Né? E isso vem decorrendo não só de 2010 e 2014. Então, lá em 14 a gente tem que vai até 24, né? E aí ele já organiza melhor sobre as metas e as estratégias, que é uma novidade em detrimento do de 2000 a 2010, né? E aí ele vai falando sobre a questão dessa universalização da educação fundamental, considerando o infantil, a educação infantil. Ele começa a falar da escola em tempo integral, ele amplia a discussão da questão da inclusão, assegurando acesso e permanência, que lá em 2001 já falava da questão da inclusão, mas não tão claro quanto o 14, que traz a questão desse acesso e permanência, dizendo que as escolas, inclusive, nem podem negar. Isso. E falava-se muito no acesso, né? Garantir o acesso. Mas daí, se você garante o acesso e não garante a permanência, esse acesso é interrompido. Né? Então, em 2014, veio essa de maneira bem expressa, né? É o acesso, mas a permanência também. Isso. E o que Só é importante, o acesso né? não é suficiente. Mas tem também a continuidade, né? Ele tem que evoluir nesse meio tempo, né? Não pode ser o conhecimento parar ali, né? Isso É mesmo. acesso, permanência e evolução, né? Exatamente. E lá em 14 foi o primeiro ano que nós tivemos, então, depois do Mobral, né? Uma questão de financiamento que em 2010 ele vincula 10% do PIB para a questão da educação e para a execução desse plano, né? Que é um plano que quer valorizar os profissionais, que quer ter formação inicial adequada, mas formação continuada, que quer ter tempo integral, então vai precisar de grana para fazer isso, né? Então é a primeira vez que a gente tem amarrado a questão do PIB. E foi uma luta na época, não sei se tu lembras, Thalita, que tinha uma força que não queria vincular os 10% para a questão da educação. É porque o que acontece, né? Na minha leitura, né? E aí não vou estabelecer a minha leitura como verdade absoluta. Acho que a gente tem que dialogar, né? Mas assim, na minha leitura, o que acontece? Quando você pensa 10% do PIB, é grana, né? É muita grana. Porque a gente tem um PIB, assim, relevante, né? E a educação, ela segue até hoje, e eu espero que eu viva ainda para ver se essa chave virar, né? Mas é despesa, não é investimento. Então, você tá pegando 10% do PIB, que é um valor muito alto, e você tá colocando numa despesa, você não tá investindo. E aí, isso vai... o discurso, ele é um posicionamento, né? E a partir do momento que você adota esse discurso, o que você está comunicando para a sociedade como um todo, né? E daí é uma sociedade que carece de segurança, é uma sociedade que entra e sai do mapa da fome, porque saiu do mapa da fome uma vez e bastou uma política não ser mais voltada para as camadas mais vulneráveis, que voltou para o mapa da fome. Então, você tem a fome, você tem a falta de segurança, você tem a falta de saneamento básico, você tem uma carência em todos os setores da vida das pessoas. E aí você pensa, poxa, mas vai 10% do PIB para educação, mas e o resto? Então, aí, muitas vezes é isso que é comunicado, assim, né? Então, já tem escola, tá bom, já tem professor, tá bom, não precisa... Então, vai sendo comunicado dessa forma e a educação vai quase que virando uma inimiga, assim, das pessoas, né? E aí, o investimento desse dinheiro vai sendo problema, ele vai gerando resistência.
E ao mesmo tempo, por que que a educação é uma pasta tão disputada, né? Porque é uma pasta grande, é uma pasta que tem muito dinheiro. Que atravessa praticamente todas as camadas sociais. Com certeza. Então, assim, da onde vem, né, por que essa resistência do 10% do PIB, né? Que eu tô falando de uma maneira muito superficial, assim, mas é a leitura superficial que eu faço, né? Precisaria um sociólogo, um economista aprofundar, e eu não tenho essa competência. Mas eu vejo isso, assim, sabe? Coloca-se sempre a educação como um lado, assim, mais perverso e mais... Sim, e ao mesmo tempo, né, Thalita e Nara, acaba se cobrando muito da educação. Muito. Então, tipo, querem que a educação entregue. Ai, sabe o que eu lembrei agora? Do querem que entregue? Eu lembrei que nem nas Olimpíadas. Vamos fazer uma analogia com as Olimpíadas. Todo mundo quer que nas Olimpíadas as pessoas tragam o quê? Medalhas. Os de ouro. atletas, De os preferência, atletas, né? por vezes, são achincalhados nas redes sociais, fora os homens do futebol que ganham uma grana federal. E aí os ninguém outros- cobra nada. Estão começando a cobrar um pouquinho, que estão passando tanta vergonha, mas cobram que tenha medalhas. Ah, eu quero que seja que nem os Estados Unidos, que tenha 500 medalhas. Né, o Estado, né, faz uma política pública para dar uma bolsa para esses atletas que não tem patrocínio, tal, para eles dizerem assim, Rosanara, tu é ótima em salto com varas, pega e vai fazer, vai treinar, tu vai Se ter uma dedicar. bolsa, vai te dedicar para isso. Aí é um absurdo. Não é um problema. É um problema, porque não pode. Não Exatamente. pode, é dinheiro jogado no lixo, mas daí na hora da Olimpíada todo Da mundo cobrança, quer todo a mundo a quer, medalha. né? E com a educação é mais ou menos essa analogia. Eu quero ficar sem investir, mas aí na hora que vem o IDEB, eu quero que o IDEB seja bom. Mas vai ser bom como? E aí, ai meu Deus, daí é um calo na minha vida, então. Porque Ponto daí, assim, sensível. aí eu vou trabalhar com essa garantia como? Treinando. Uhum. Daí eu vou treinar, entende? Vou treinar os estudantes a fazerem uma prova, vou treinar os estudantes a esse sistema, vou treinar. Daí a escola Vou vai condicionar virar aquilo lá. cursinho Cursinho pré-vestibular. E a gente sai do foco, que inclusive é uma coisa que apareceu no 26, que é o foco na aprendizagem. Que tem que ser o foco do desenvolvimento dessa criança. Que complete, né, as etapas nos tempos corretos, né, que tenha uma educação integral, né, que a gente consiga ter uma expansão desse período em que a criança esteja no ambiente escolar para atividades extracurriculares também. Então, amplie a educação infantil, querendo universalizar ali a questão do pré-escola. Então, são metas importantes que detêm de necessidade de financiamento, né? E aí eu quero fazer um recorte breve de qual foi importante o de 2014 a 24 para a gente que é da educação infantil. Foi a partir, né, foi por conta dessa discussão nacional de que a educação infantil é parte da educação básica que a gente conseguiu avançar aqui em Blumenau no entendimento de que a educação infantil tem sim que ter recesso escolar, com calendário escolar igual ao do fundamental, porque é a educação básica que a gente conseguiu depois na justiça, mas né, conseguiu avançar na questão de 1/3 de hora atividade para todos os professores, né, que a gente conseguiu ir buscando outras melhorias em condição de trabalho, muito porque nós tínhamos um plano que dizia que tinha que chegar nessa meta. E aí, com o monitoramento, que só em 2014 apareceu a questão do monitoramento, que antes não era tão monitorado, e que para 26 traz metas para melhorar ainda mais esse monitoramento, que a gente conseguiu avançar em questões que dão conta ali na ponta. Isso. Para quem tá ali na sala de aula, tipo, que aquela discussão que elas quem tá acompanhando pode pensar, mas o que essa discussão que elas estão fazendo aí me impacta? Impacta em tudo. Em tudo. Porque esse pensamento do que é a educação, ela vai dar elementos para que a gente tenha, primeiro, essa autoridade de ser professor, né? Segundo, de que quem esteja na condição, por exemplo, a gente de sindicato, que acaba, como nós não temos conselhos conselho de profissão, o sindicato acaba buscando, a partir dessas metas e planos que a gente vai conseguindo amarrar questões de direito do fazer profissional, né? Então, quando tu tem num plano estabelecido algum regramento ou alguma temática ou alguma discussão e tu vai dentro desses documentos pedagógicos te amarrar, te balizar, qualquer intervenção do externo, que é quem não estuda a educação, tu consegue fazer esse contra-argumento. Exato. Tu consegue dizer, eu estou trabalhando tal temática porque eu estou referendada por tal plano, por tal documento, tal. Por quê? Por que disso? Porque a gente tem
pessoas que são da educação que têm que falar sobre educação. Uhum. Eu sempre falo assim, cara, me dá uma trisa, que eu brinco com a Rosanara, eu falei assim, cara, ninguém ensina pro médico como que o médico vai Uhum. fazer. Tu chega no médico, o médico fala, vou ter que fazer uma cirurgia. Tu não vai discutir com o médico se ele vai fazer de peito aberto ou se ele vai fazer aquela Sim. vídeo não sei das quantas lá. O médico fala pra ti, o encaminhamento é esse? assim, Tu assim. fala assim, tá bom, doutor, é isso que a gente vai fazer. Por quê? Quem que é o médico? É isso. É ele. Mas isso. porque cargas d'água, que pra educação, Todo todo mundo mundo tem uma receita É. de como fazer o planejamento. Sabe que eu fiz a minha especialização de gestão em 2013 e 2014. Eu morava em Porto Alegre na época, fiz na PUC de Uhum. Porto Alegre. E aí eu tinha um professor que era maravilhoso, que foi meu orientador, inclusive, no meu TCC. E ele era muito crítico a basicamente tudo, assim. com relação às definições, assim, da educação enquanto política pública. Uhum. E aí tinha um comentarista chamado Lazier Martins, que comentava sempre no Jornal do Almoço. E ele adorava comentar sobre educação. Só besteira. Pegava recortes. Pegava, né? Fonte, só voz da minha cabeça. Voz da minha cabeça. E aí, teve um episódio quando um governador estava fazendo campanha que os professores do estado, porque a educação estadual do Rio Grande do Sul é muito precarizada. Meu, assim, vive é dando muito, caos, né? Muito. E aí, os professores do estado, numa comissão, perguntaram para esse então candidato a respeito do piso, né? Do piso do magistério Uhum. e tal. E aí, esse candidato respondeu assim: quem quer piso vai olhar na Tumeleiro, que é uma loja tradicional de material de construção. As gaúchas entenderam a referência? Que bom, porque eu não tinha entendido a referência. Aí ele falou isso, ele disse: quem quer piso vai buscar na Tumeleiro. E aí, o que isso diz para uma classe, né? E aí, esse meu professor, eu tinha aula com ele aos sábados de manhã. Ele tava tão bravo aquela semana, e aí ele falou exatamente isso que tu mencionas. Por que o Lazier Martins não comenta no Jornal do Almoço, não tece comentários, sobre uma cirurgia cardiovascular? Olha só. Porque ele não Eu nem entende conheço nada. esse cara, mas a gente tá alinhado. Tá ali, ó. Porque ele não entende nada, ele não sabe fazer comentários sobre uma cirurgia cardiovascular. Porque é óbvio que quem sabe fazer comentários é o cirurgião cardiovascular. Mas por que ele se sente tão à vontade, tão autorizado em fazer comentários das mais diversas frentes da educação? Eu não estou autorizada, por exemplo, em participar de uma discussão da educação infantil, porque eu não entendo da educação infantil. Não, tu estás autorizada, mas com certeza tu vai respeitar. Com ressalvas. Né? Com ressalvas, Com respeitar quem tá ali na ressalvas. educação infantil. Porque eu não vai te sou dizer. uma profissional da educação infantil. Eu não vivencio a educação infantil, eu não me especializei para educação infantil, os meus estudos não me levam para educação infantil. Então, E quer dizer que se te levasse, tu ia amar, né? São então, escolhas, são né? escolhas. Então, eu não me sinto autorizada Sim. em me encher de propriedade para falar da educação infantil. Tu pode opinar, como qualquer pessoa pode ter uma Isso. opinião, mas tem uma validação pelos profissionais Mas que estão respeitando ali, esse- respeitando, claro. E ao contrário é verdade, né? A gente, nessa lado da bancada, é educação infantil. Então, a gente também vai falar sobre fundamental, a gente vai, porque a gente acompanha, Uhum. daí vem de um lugar que é do sindicato, que tu tá transitando em várias, né? Mas o meu trânsito, ele para quando tem autoridade de alguém que é do fundamental para fazer, Uhum. porque é quem sabe a realidade, sabe? É isso. Eu acho que a educação, por muito tempo, por isso que é importante a questão dos planos, né, Nara, e a participação, Thalita, da gente enquanto profissional, porque o plano, ele traz um direcionamento para a educação, Uhum. e também ele pode e deve valorizar a carreira dos profissionais da Uhum. educação. Aparece bastante nesse novo plano, né? Uhum. A valorização, que é a meta 17, né? Ela fala bem. Isso. E que até hoje não foi alcançada, né? Não. Até porque a valorização não é sobre só Uhum, salário, né? uhum, É condição exato. de trabalho também, né, Thalita? A gente tem discutido bastante isso, né? Eu e a Nara estamos juntas no GT de discussão do diagnóstico, que fala justamente sobre formação, valorização, formação continuada.
E eu acho que na nossa primeira reunião, né, a gente já falou sobre isso. Valorização é também salário, né? Como a gente falou ali, o Com piso, certeza. né? Isso. O piso não devia ser o teto, o piso devia ser o mínimo. A gente tem uma discussão muito aprofundada nas carreiras aqui em Blumenau, né? E nesse achatamento das carreiras que precisa ser levado em conta. A gente tem discussões com relação ao plano de carreira, né? Que fez com que Blumenau por muito tempo perdesse pesquisadores, professores pesquisadores, Uhum. né? Então, assim, a gente é também salário. Mas quando a gente fala, por exemplo, e daí eu vou entrar numa seara que não é muito minha, mas é o primeiro exemplo que me vem, assim, né? Quando a gente fala em educação infantil, né? As professoras fazendo planejamento e sentadas numa mesinha e numa Uhum. cadeirinha que são projetadas para crianças. Nossa, isso é uma demanda que a gente, Né? Thalita, tem bastante no sindicato. E, assim, desde que eu tô aqui no sindicato, a gente tem feito vários movimentos e alguns a gente consegue avançar e continua de forma contínua, foi redundante, né? E continua fazendo esse acompanhamento, porque, de fato, o espaço da educação infantil, ele não foi pensado para o adulto Uhum. que está ali trabalhando com essa criança. E que fica muitas vezes 12 horas ali com aquela criança, né? Sim, e aí a questão do espaço, ele é pensado para aquela criança, não tá errado, obviamente. Uhum. Porque aquela criança, ela tem que ter um espaço pensado para a altura Isso. dela, para ela poder desenvolver as suas autonomias e tudo que a gente Justo. trabalha com educação infantil. Porém, ali estão adultos Adultos. nesta relação. Quando a gente vai para uma parada pedagógica, que elas ficam o dia inteiro em parada pedagógica, naquelas cadeirinhas de criança, é inadmissível. Uhum. Então, a gente também tem pontuado isso com a gestão, mas de fato, isso é uma realidade. Não é a tua seara, querida, mas tá sabendo muito bem. Porque a gente tem que olhar pro todo, né? Eu vejo nas escolas a gente tem problemas estruturais? Tem, muitos, das mais diversas ordens. Mas eu ainda vejo a educação infantil mais vulnerável nesse sentido. É que começou a se pensar a educação infantil como educação há pouco tempo. Se tu for pensar assim, a gente tá desde 62 discutindo a alfabetização e o ensino o desenvolvimento das crianças de 7 a 14 anos ali no fundamental. 62. A educação infantil, ela saiu da assistência nos anos 2000. Então, não faz, assim, é muito tempo, mas num recorte social é pouco. Essa caminhada, né? Essa caminhada, ela é curta, né? E eu acho que uma das problemáticas é essa questão. E a questão estrutural, eu vou divergir de ti, porque tem muito problema no fundamental de questão estrutural que impacta diretamente o ensino-aprendizagem. Não vou divergir totalmente, porque tu, obviamente, entende que tem. Mas eu acho que não é. Acho que o tamanho do problema do infantil, ele não é maior do que o fundamental. Não, acho que ele é mais evidenciado. Ele é mais evidenciado. Não é mas o fundamental, e aí a gente pode fazer, inclusive, um recorte de estrutura física para as crianças estarem no espaço de sala, mas para além também de um debate que a gente tem que, eu acho, fazer enquanto educação, se a gente está pensando em ampliar e, de fato, desenvolver estas crianças na sua integralidade e com todas as suas potencialidades, porque muitas vezes a gente foca no problema da educação. Mas quem trabalha com a educação consegue ver o quão potencial são essas crianças que estão no ambiente escolar. Só que daí tu tem uma sala com 30, 40 crianças, tu não vai dar conta. Eu acho que quando a gente discute a questão da qualidade da educação, da valorização do trabalho do professor, é entender também que sala de aula não é depósito de criança, que a gente precisa ter uma relação mais adequada de professor para o aluno. E não só no infantil que a gente discute isso, né? Por conta do cuidado que é inerente ao trabalho do infantil, além de todo o desenvolvimento pedagógico, a questão do fundamental também, né? Como é que tu vai pegar e tu vai conseguir sentar, Thalita, para corrigir as questões, por exemplo, individuais numa aula de 30 alunos, uma redação, tu não vai fazer. Porque tu não tem quem dê conta disso. Tu vai fazer em casa, mas tu não vai fazer com o estudante como precisava ser. Tu não vai sentar comigo, Thalita, e vai dizer, Geice, aqui vamos melhorar aqui. O que tu entendeu disso? Por que tu escreveu dessa forma? Aí eu vou falar pra ti, tu não tem condição estrutural de trabalho para poder fazer isso. Não tem. Como sentar com 30 estudantes para corrigir 30 redações não tem. Teus 45 minutos. Até porque, assim, antes de eu ir pra gestão, né, eu trabalhava em 3 escolas. A Patrícia Helena, que é onde eu estou, e outras 2. Na Patrícia Helena, agora a gente tem as turmas batendo 30 também, é o nosso número de vagas, né?
Mas, enquanto eu estava em sala de aula, nós tínhamos turmas menores. Só que a gente tem que analisar a geografia da cidade, né? Uhum. Para onde a cidade está crescendo. Então, assim, a gente tem fila de espera, uma coisa que a gente nunca teve antes. Tem muita né? migração, né? Muita. Então, eu sempre dizia que o trabalho que eu fazia na Patrícia Helena não era o trabalho que eu fazia nas outras duas. Por quê? Por causa disso, a gente ia produzir. Eles já sabiam que eles tinham que fazer uma fila, eles iam me trazendo um por um, enquanto o que estava revisando comigo, os outros estavam ou fazendo a reescrita, ou lendo uma literatura, tinha ilhas dos movimentos, mas eu conseguia sentar com todos os estudantes e fazer essa revisão, essa releitura, né, com eles. Nas Uhum. outras duas escolas que eu trabalhava, eu nunca consegui fazer, porque daí era um cenário, na Patrícia Helena tinha 30 vagas, mas tinha 20 matriculados, 18, 19. Nas outras duas escolas tinha 35 vagas e tinha 35. Nosso edital de 36. matrícula tinha aquele do 35 mais 1, Uhum. então tinha 36, tinha... E aí, os corredores, você mal caminhava entre os corredores, assim. E aí, eu não conseguia. Nunca consegui fazer nessas Uhum. outras duas escolas o trabalho que eu fazia na Patrícia Helena. Uhum. Isso é um dos exemplos, né? Mas Várias eu é muito nunca concreto, consegui né? fazer. É muito concreta essa realidade. E essa relação, ela impacta diretamente nessa qualidade que nos é cobrada enquanto profissional. Uhum. Tu que é professor de português e que teu índice, ele reflete diretamente a Sim. financiamento da educação, mais Sim. ainda, quem é de português e matemática, mais Sim. ainda. Só como é que eles querem que tu entregue um desenvolvimento se tu tá com a sala saindo criança pelo ladrão, sabe? Então, eu acho que É uma perspectiva fabril ainda, né, da isso, educação. desse ensalamento, É. bota a criança pra dentro, senta na carteira e tu acha que ela vai ficar aí a gente não vai adentrar porque a gente não vai ter tempo pra isso. Mas assim, aí tu quer que uma criança fique 4 horas sentada numa sala de aula, prestando atenção numa aula, sendo que hoje com as telas é tudo muito rápido. Uhum. É muito na Acesso rapidez. fácil, É muito né? rápido. Então, eles querem respostas rápidas. Eles não querem. Eles não têm capacidade de concentração de longo prazo. Uhum. E como é que tu trabalha isso? Se ignora um pouco isso também, dessa mudança geracional Uhum. também. Diferente de quando meu pai estudou, quando eu estudei, que funcionava. Até certo ponto, tu colocar todo mundo enfileiradinho e ficava 4 Sim. horas ali. E assim, ó, o que os nossos documentos trazem, né? Falando de ensino fundamental. A gente precisa fomentar a leitura, fomentar a concentração, a atenção. Tudo isso a gente precisa fazer, tudo isso a gente faz. Mas a gente tem objetivos de currículo mesmo, Uhum. que já levam a educação para discussão, para os debates, para problematização dos assuntos. Por quê? Porque os estudantes precisam desse movimento. Se a gente for olhar para a nossa educação, nós também precisávamos lá Uhum. atrás. Quais eram as aulas? Eu tinha uma professora de história que era que eu nunca gostei de história. Eu aprendi a gostar de história depois de adulta, mas eu amava as aulas da professora Margarida porque a gente conversava. Ela jogava um tema e era, se Aqueles virem, debates, vamos ver onde é que né? vocês chegam. É. Então, assim, a gente também precisava desse Uhum. espaço, só que a gente não tinha, e numa época de educação mais coercitiva, porque a gente avançou nesse Uhum. sentido, a gente não tinha e a gente ficava bem quietinho e tinha aula que o professor dava, Uhum. né? Então, assim, a gente também precisava desse movimento, mas Uhum. era uma geração que ainda se aquietava mais diante Uhum. das circunstâncias. O que os nossos documentos trazem? Essa geração não vai se aquietar. Não vai. E aí a gente precisa pensar, como é que a gente vai dialogar no sentido da gente ter uma discussão de conhecimento científico, porque eles Uhum. precisam aprender o conhecimento científico na escola, mas que metodologias a gente vai usar? Quais são as abordagens? A gente tem um sistema de educação que define os processos avaliativos, porque eles não Uhum. podem mais ser só prova, né? A gente tem uma resolução que define isso. Então, assim, e aí eu vejo que a gente precisa discutir isso atrelado a essas documentações. Por quê? Porque tal qual a gente ficou com o nosso plano municipal de educação por um período da vigência dele inconstitucional, Uhum. e ele ficou engavetado porque não houve nenhum movimento para ter uma Adequar, modificação nesse ajustar. texto e uma Uhum. adequação no que precisava. Quem precisava se manifestar se calou. E não houve, né? Então não houve esse fomento. Ou seja, qual que é a mensagem que isso dá?
é um documento de gaveta. Assim como muitos PPPs, assim como muitos regimentos, são documentos de gaveta. Esses documentos não podem ser de gaveta, porque quando a gente discute, por exemplo, ali no GT que nós estamos, né, essa valorização, a valorização está na remuneração, a valorização está no espaço, a valorização está também, e aí eu quero problematizar uma questão que me deixa bastante incomodada, na garantia da manutenção das horas atividades. Por quê? Porque a gente tem, e aí falando, né, não é nem falando de ensino fundamental, mas falando majoritariamente de anos finais, se bem que nos anos iniciais também, para o pedagogo fechar os cinco componentes que ele precisa trabalhar, obrigatoriamente ele precisa ter uma hora atividade excedente. Então, em 20 horas ele teria 7, ele vai ter 6, senão não fecha essa carga horária. Se ele não tivesse essa hora, eu não sei como as escolas se organizariam, nós não conseguiríamos nos organizar, porque quem cobriria essa hora? Ia faltar um professor De uma aula, 1 hora. Mas, por outro lado, é você dizer para esse profissional que existe uma lei que garanta aquelas 7, mas que logisticamente ele tem que tirar 6. Ai, mas ele recebe, Thalita. Ok, ele recebe, o ponto não é esse. Mas ele não pode escolher receber ou não aquela hora. Sim. Eu acho que tu levanta uma bola que é essa discussão, inclusive, dos vínculos dos profissionais. Por exemplo, a gente tem, a nível nacional, uma precarização dessas relações de trabalho. Então, assim, o que seria o ideal numa escola pública? Que todos os profissionais fossem lotados, que eu sei que tu, como gestora, sabe que tu vai começar o ano com X professoras na tua unidade, porque elas são da tua unidade, né? Não é aquela coisa, vai chegar em abril, tu ainda não recebeu a professora de ciências, porque ela é uma professora em contrato temporário e que às vezes não vai escolher a tua unidade, porque ela é uma unidade que não tem uma logística de ônibus, por exemplo. Sabe, quem tem o prejuízo é essa criança. Exato. Agora, se tu tens um corpo docente fechado, tu sabe, aqueles lá são os professores da tua unidade, né? Então, acho que é um prejuízo muito grande essa relação, inclusive, de contratos temporários. Com certeza. Né? Se tu for pegar, a gente acabou não buscando esses dados para cá, mas acho que seria importante a gente ter de elementos para a gente trocar o quantitativo disso, que a gente sabe que existe. O quanto que os alunos perdem de horas aula por falta de profissional, porque chega abril, maio e tem matérias, principalmente na escola, tem matérias que no fundamental, né, que não tem professor. E aí o que tu faz com isso, sabe? Como é que tu faz esse quebra-cabeça num processo de ensino-aprendizagem que começa em fevereiro? Eu não posso iniciar fevereiro, né, sem professor. Nós temos também os afastamentos, né? Professores adoentados, né? Isso é um outro problema. O que eu tô trazendo aqui é iniciar um ano sem um grupo de professores fechado, né? E aí acho que daí tu traz uma outra problemática que é importante, né, Nara? Que é os afastamentos. Por que as pessoas estão se afastando tanto? Profissional da educação, principalmente. E assim, ó, a gente tem discutido bastante no nosso GT, né? Esse afastamento, ele não é um fenômeno descolado da realidade, não. Ele tem raízes, né? E até que ponto esse afastamento, ele também não está relacionado com a falta de valorização. Porque, por exemplo, essa que a gente estava falando antes, essa crescente da desvalorização do magistério, que abre espaços para uma carreira sucateada, abre espaços para violência, a questão da misoginia, que coloca as professoras, muitas vezes, mulheres, numa situação de violência. Tudo isso, todos esses fatores são fatores de adoecimento. Então, a gente tem adoecimentos físicos, né, ali por causa de postura, ergonomia, movimentos repetitivos. Até uma pessoa do nosso GT, que agora me foge o nome de quem era, mencionou ali a questão desse movimento aqui na educação infantil. Então, tinha muita CAT por causa dessa lesão, né? E a gente tem os adoecimentos de cunho emocional crescendo cada vez mais. Claro, o professor que ele é violentado verbalmente pelas famílias, pelo estudante. A gente já teve situação de professor que é estudante, puxou o cabelo da professora de graça, sabe? Sem nenhum tipo de situação. Então, são questões que, daquilo que a gente falava lá no começo da nossa conversa, que eles impactam, inclusive, na saúde
mental e na saúde física desses profissionais. E assim, ó, semana passada eu vi, me deixou muito tocada, assim, muito perturbada, na verdade, um vídeo que eu vi de uma professora Ai, sim, eu vi que esse vídeo. viralizou o vídeo do vidro. Uhum. Um estudante colocou um pedaço de vidro num copo d'água, numa d'água. garrafa d'água da professora. E os demais normalizando e achando engraçado. Quer dizer, não é só o ato bárbaro de um ser humano ter colocado um vidro, um elemento cortante que pode machucar, causar uma lesão, pode matar uma pessoa. E aí, não só um fez, como um coletivo, quase que animalizado Validou. por essas. Validou. E aí, qual é? E aí a gente se coloca. Não precisa ser professor para se colocar no lugar dessa professora. Precisa só ser ser humano, Precisa né? ser um ser humano que trabalha, porque as relações de trabalho são complexas, independente de onde você trabalha. Então, pensa você, no seu ambiente de trabalho, seja ele uma sala de aula ou não, quando o público que você trabalha diretamente faz isso com você, e você não consegue ter a tua dor e a tua frustração e a tua revolta validados. Porque daí ela fala, me mandaram pro hospital com uma CAT. Tá, eu vou pro hospital, vou fazer um exame, eu não bebi a água, eu não tive lesão nenhuma, não estou machucada, mas eu não consigo mais pisar numa sala de aula. O que você faz com essa mulher, com esse profissional? Tem uma negligência muito grande nesse sentido. E aí, a gente precisa botar isso no centro da discussão, né? Porque se a gente pensa que a educação, ela é um dos maiores bens de uma sociedade, né? Que a tua base seja bem instruída, formada, capacitada para se tornar um adulto, né? Que vá ter capacidades sociais, de desenvolvimento, enfim, de todos os cernes, todas as coisas que atravessam uma vida adulta. A gente precisa que esses profissionais que estejam ali, eles consigam estar fazendo o seu trabalho, sabe? Então, assim, é muito ruim, assim, para mim é inconcebível que hoje, socialmente, uma pessoa que é influenciadora digital, ela tenha muito mais valorização, não só financeira, que daí a gente sente e chora, né, se tu for fazer essa análise, não só essa valorização financeira, mas é uma valorização de validação social. Ainda assim, cara, o professor tá ali dentro de sala de aula com 30 crianças e ele tá sendo achincalhado antes era só pela sociedade, né? Que nem dos outros assim, mas fulano não gosta de ti. Querida, o governo não gosta de mim, os pais não gostam de mim, os deputados não gostam de mim, os políticos não gostam de mim, ninguém gosta de mim. Sabe? Tipo, naquela brincadeira que é triste, mas acaba virando brincadeira, é a realidade. Acaba virando meme, né? Acaba virando meme. Então, assim, ninguém respeita o profissional de educação e a gente quer que a gente tenha uma nação boa daqui, uma geração bem formada. Como? Se a gente tá validando que a criança tá botando o vidro na água da professora e tá tudo bem, sabe? Que legal, não é só uma brincadeira, é uma falta de respeito com esse trabalhador, sabe? E uma brincadeira não pode ser validada quando ela oferece risco, porque aí a gente cria uma sociedade sociopata. Claro, é que a gente tá numa sociedade doente, eu entendo isso. Eu sempre que eu tenho algumas conversas mais aprofundadas, eu falo, gente, a escola está sendo só o reflexo de uma sociedade que está extremamente adoecida. Uma sociedade que não consegue mais viver com o contraditório, que não dá conta mais de viver com o diferente, porque se não é no jeito que eu penso, da forma que eu penso, como eu penso, e para agora, tá errado. Então eu vou resolver no soco, eu vou resolver no berro, eu vou resolver na agressão, e as pessoas estão perdendo a capacidade de conversar, sabe? Então, eu acho que são muitos elementos que a escola acaba refletindo o que nós estamos vivendo em sociedade, Thalita. As pessoas preferem, em vez de resolver uma situação, elas preferem gravar para ter um vídeo para rede social, sabe? A gente, poxa... eu não dou conta de lidar com mais nada, sabe? Se não é agora como eu quero, eu surto. Querido, a vida real, ela não é assim, sabe? Não é como tu quer, na hora que tu quer. Gostaria que fosse, queria que as coisas fossem tudo como eu quero. Na hora que eu quero, nos tempos que eu quero, mas infelizmente não é. E parece que a gente tá validando isso, sabe? E eu acho que tem um elemento muito, que a gente parece que faz muito tempo, mas a gente tem um pós-pandemia.
sabe? Que eu acho que destruiu, que eu pensei comigo, cara, se a gente não conseguir sair disso aqui melhor, é os fim dos tempos. E realmente eu acho que tá voltando. Acho que Jesus tá voltando pra organizar o negócio, porque não tá certo. Essa telinha Tá foi entregue errado. muito, né? Foi muito acesso à tela. Não na tá pandemia. certo um influenciador digital ter mais respeito e valorização do que um professor. O que esse plano né, seja atrativo para Uhum. trazer mais profissionais para a nossa área que já está tão, como é que eu vou dizer, tão desleixada, né, que não é mais atrativo para vir pessoas novas para Uhum. dentro dessa profissão que há muito tempo foi tratada como pessoas, como é que eu vou dizer assim, pessoas. E a gente era valorizado, que as Respeitado. famílias nos respeitavam tanto como autoridade. E hoje a gente está, né, nos deixaram de lado. O que nós esperamos desse plano? E vocês trazem para contribuir? Eu acho que aquilo que a gente falava um pouquinho antes, né, Nara, que além da, obviamente a valorização, ela não é só salário, mas ela também é salário. E a gente tem que olhar sobre a ótica do processo de valorização, porque eu acho que talvez lá atrás nós talvez tínhamos salários um pouco menores no início de carreira, mas tinha uma valorização social maior. Agora, por mais que eu acho que a gente sempre vai ganhar pouco, porque o trabalho que a gente faz era para ganhar o que o judiciário ganha, né? Isso. Pela potencialidade que a gente tem de trabalho, a gente tem ainda uma organização que tem minimamente um piso, que vamos lá, né? Não é dos piores, claro que a gente tem que ganhar tem que ter uma valorização de salário muito maior pela nossa função. Mas hoje ele meio que equipara as questões de valorização salariais iniciais referente a quem tem o mesmo nível de formação, né? Coisa que há um recorte atrás, antes do último plano, por exemplo, não se tinha esse desenho, né? Então, o último plano ele trouxe um pouco disso e esse ele evidenciou mais a questão de carreira. Porque, de fato, hoje não é atrativo para alguém entrar, primeiro, por vários elementos. Um deles, as relações que acabam sendo relações de trabalhos mais precarizadas. Eu não consigo visualizar uma carreira para eu iniciar e finalizar nessa função, para ter essa segurança, enfim. E segundo, sobre realmente essa questão de carreira, que o nosso piso não pode ser o teto. Ele tem que ter a faixinha inicial, tem que ser aquela de 5.130, que é hoje o piso nacional. Mas ele precisa ter um reflexo para que eu visualize uma carreira que, eu vou trabalhar 25, 30 anos na educação e tem uma perspectiva de receber um salário X até lá, sabe? Hoje ela é pouco atrativa, a gente perde muito, inclusive, profissionais, por questões remuneratórias, profissionais que são mestres, são doutores, que saem de sala de aula e vão buscar outras possibilidades de trabalho por ter uma remuneração maior. Inclusive no ensino superior. Né? E aí a educação básica vai sendo precarizada. E eu penso assim, né, gente, que a gente não pode descolar os avanços, né? Como que a gente avançou, né, nessa tentativa de equiparação e até um sucesso, assim, nesse processo, né, de equiparação de salário inicial. A gente avançou a partir do último plano. Então, quando a gente fala dos documentos da educação, né, da BNCC, do ECA, da LDB, em especial agora do Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, a gente precisa balizar por avanços concretos. Isso foi um avanço concreto, oriundo do último plano. Então, se nós avançamos na valorização do salário inicial e da entrada nessa carreira, porque tem pesquisa de sobra falando sobre o apagão do magistério, né? E como daqui 10, 20 anos a gente vai ter essa carência maior do que já estamos tendo, né, de profissionais. E aí a gente arrisca voltar para o notório saber, por exemplo. Porque nas exatas, por exemplo, o notório saber ele não foi vencido, porque não tem licenciados o suficientes. Então, você entra em engenheiro, você entra com notório saber para dar aula de matemática, de física, de química. Porque se não for assim, não tem profissional, então como é que a gente vai vencer essa lacuna, né? E aí a gente pensa, nós avançamos,
na equiparação dessa entrada. Mas e agora a carreira precisa ser discutida? Uhum. Né? E assim, a gente até comentava no nosso último grupo, né? A gente discute o privado, a gente discute, porque a gente está discutindo um diagnóstico municipal, independente da rede. Mas a gente não tem como apagar disso que, majoritariamente, o acesso se dá pela educação pública. Quantos estudantes a gente tem na rede privada e quantos estudantes a gente tem na rede pública? Sim. Né? Então, a gente precisa discutir, até porque o que se discute na rede pública e se discute sendo pautado como legislação, como documento legal, ele atravessa governo, ele atravessa mandato, ele é tido como com materialidade concreta de que aquilo precisa acontecer. O piso do magistério foi alcançado dessa forma, né? Quantas outras... E precisou ter um regramento nacional para obrigar os municípios a fazerem, estados e municípios a fazerem. A nossa HE, o nosso 1/3 de HE, né, ele foi garantido, não foi por benesse de alguém, nem foi por cumprimento de uma lei que foi a gente teve que entrar, aí em Blumenau a gente teve que entrar na justiça porque o governo não queria garantir. Então foi por isso que foi garantido. Então assim, quando a gente olha para a carreira, qual é a motivação de um jovem que está entrando, né, no ensino médio e aí vai começar a pensar a sua carreira e vai começar a pensar nos vestibulares? Qual é a motivação desse jovem acessar o magistério quando ele sabe que ele vai ter uma luta muitas vezes ingrata pela frente para avançar? Então assim, tem um apagão projetado tá, mas o que a gente vai fazer com isso? É o que a gente faz para mudar isso, né? E isso, o documento, ele precisa discutir a valorização, ele precisa discutir a formação, mas ele precisa, sobretudo, discutir a carreira. Primeiro, para a gente ter um alento, porque a gente está falando dos jovens que vão entrar, mas nós já estamos aqui e nós precisamos ter um alento de olhar para a nossa carreira e pensar: tá valendo a pena, né? Vou fazer outra coisa da minha vida. Sim. A gente precisa colocar que inicialmente isso na balança. inicialmente tu até atrai, mas a permanência não se constitui, né? Que as pessoas ficam por um tempo e saem, vão para alguma outra atividade. Assim, como é que a gente vai manter esse... E aí, assim, eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é que tá me faltando outra. Porque eu acho que tem conceitos muito, muito distoantes, assim. Mas como é que a gente vai manter esse profissional motivado? Não no sentido de fazer reunião estourando balão, né? Sim. Mas no sentido de engajado mesmo, assim, de estar ali, dedicado e né, fiel àquele propósito. Se a gente não vê, se a gente não oferece para esse profissional a possibilidade dele crescer nessa carreira, né? E dele ascender socialmente, inclusive, nessa carreira, né? E aí também a gente tem esse convite, né, aos jovens que vão pensar no ensino superior. Por que o magistério não tem mais prestígio, né? Porque tu não quer fazer qualquer coisa, tu quer ter uma profissão socialmente a gente quer que seja ser validado socialmente, claro. Tu quer que tenha relevância naquela escolha que tu fez. De que forma a gente está garantindo isso? A gente vai garantir isso na carreira. E a carreira não pode ser uma ação de um governo, ou de uma gestão, a carreira tem que ser uma ação concreta de garantia de direito. E continuada, né? Não pode e por isso estagnar, ela tem que sem ser dúvida permanente. Eu acho que isso só reforça num ponto que é importante a gente destacar nessa discussão sobre o plano, que é a nossa participação, sabe? Porque quem tem esse conhecimento de como isso está, é quem tá ali na ponta, sabe? É quem tá vivenciando. Claro, todo mundo vai opinar, né? Pode vir alguém do RH com um olhar, com uma ótica, né, contábil de vir discutir, claro, com certeza, e vai vir e faz parte do processo. Mas agora, o professor não pode se eximir desta responsabilidade de discutir educação. Porque enquanto a gente muitas vezes não é comigo, alguém tá discutindo. Aí depois que discutiu, que criou metas e estratégias e aprovou, como a gente brinca, a Inês é morta. Aí são mais 10 anos pra gente alterar um plano de educação. Então a gente tem que amarrar nesse plano a questão das carreiras, a gente tem que amarrar nesse plano a questão das estruturas, né, do investimento em estruturas físicas. Como é que eu quero ter um tempo integral se eu não tenho um espaço físico que dê conta de permanecer esses estudantes de forma integral dentro do espaço da educação, né? Acho a transição do infantil para o fundamental, que para mim também é uma lacuna, né? No infantil tu trabalha a questão de toda a autonomia e para mim tem um exemplo muito claro, né? Que enquanto no infantil a gente tá com as crianças desde
né, Três de grupos. 3 anos, né, que tem mais autonomia, de ir pro buffet, pegar, escolher a sua comida, se servir e se alimentar, na escola eles chegam com o prato pronto. Eu acho que tá errado isso. Com Enquanto no infantil tu tá focado no lúdico, na brincadeira, sai do infantil, corta em sala, bota todo mundo em cadeira e carteira e é isso. E é um E o atrás do outro, né? e enquanto que no fundamental tu precisa que essas crianças elas tenham uma base para alfabetização, no infantil não pode mais discutir, né? Claro que agora está se rediscutindo isso, mas por um bom tempo não dá. A educação infantil não pode alfabetizar. Mas as crianças elas estão sendo precoces pelos acessos que têm, elas estão vindo precoce no sentido de leitura e de escrita. Então eu vou ignorar esse processo de desenvolvimento da criança. Então tem algumas coisas que a gente precisa amarrar. A gente não vai discutir dentro desse espaço essa organização professor-aluno, talvez seja uma estratégia para mim alcançar aquela meta de desenvolvimento, eu preciso diminuir a relação aluno-professor. E como é que a gente pensa isso para daqui 10 anos? É claro que não vai ser ano que vem, que eu vou ter inúmeras instituições construídas a fim de garantir uma estrutura física. Mas se a gente pensar que o plano é para 10 anos, a gente pode projetar e pensar em estratégias para dar conta disso em 10 E aí anos. E olha a entra- potência que isso tem. Entra a intersetorialidade também, né? Porque assim, qual é a análise demográfica de Blumenau? Uhum, Quem está fazendo essa análise? Para onde a cidade está crescendo? uhum. Quais são os bairros que até então era tudo mato e agora são bairros que estão Sim, ficando cada vez é populosos? só mais prédios e prédios nesses bairros que antes não Isso. eram não tinha tanto desenvolvimento. Quem está olhando para essas escolas? Uhum. Né? Quem está olhando para Sim. esses CIs? E para mim, um dos maiores erros que a gente teve aqui em Blumenau foi porque por um longo período foi ignorado o fato de que tinha que ter sido investido em estrutura física, com a lógica de que, porque a densidade demográfica tá mudando e a gente vai ter mais adultos do que criança. Tá, tudo bem, cara pálida, tu pode até ter daqui 10, 20, Em que 30 anos, momento? mas hoje nós estamos com fila de espera, hoje nós estamos com demanda que tem que ser atendido. E a gente tem muita a gente tem muita migração e imigração, né? Tanto de bairro para bairro, como de países, Sim. estados vindo para cá. E foi esquecido, né? Isso. E vamos fazer um recorte do público, do setor público, que é quem, né, acaba nos acompanhando. Também tem um movimento das próprias prefeituras de não quererem, por exemplo, avançar na questão do piso, né? O piso não é para ser o mínimo, não é para ser o teto, ele é para ser o mínimo. Isso. Mas e o que mais impacta nos municípios com o plano nacional? É o financeiro, né? É onde bate mais quando se fala na valorização, porque tem municípios que não têm uma arrecadação. E daí precisa de ajuda do governo federal e não tem projetos para a educação. Daí não tem como alcançar. E tem a questão também da linha de financiamento do Fundeb com o VAR, o VAT também, né? Sim, que Então- também traz isso, né? Mas hoje em dia, o que mais uma das metas que mais impactou no Brasil é a 17, que a gente não tem essa valorização. E daí começa né? E daí vamos falar dos políticos. Quando a gente chega nos municípios, e daí eu deixa para vocês como que nós vamos alcançar um plano municipal quando chega no executivo, no legislativo. Eu acho que tu traz uma coisa importante, né, Nara, que por mais que a gente queira fazer uma discussão, a gente sempre fala, a gente não tem como desvincular a questão política, né? Não. Porque tudo passa pela Câmara de Vereadores, passa por uma prefeitura, passa pela Câmara de Deputados e pelo Senado e por uma sanção governamental. Então a gente vai transitar nessa discussão com toda certeza. E o elemento político ele é importante. E aí eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o que aconteceu em 14, né, Thalita? Sim. Porque Eu o acho- atravessamento político eu foi acho que importante. antes a gente podia falar para o público que está em casa nos assistindo. Vai lá. Para eles deixarem opinião, para eles se inscreverem no canal do Sintracep e ver o que mais impacta hoje na educação municipal. Quais são os problemas, Quais né? são os Acho que nossos problemas aqui Isso. no nosso município. Uhum. Deixe lá nos comentários para que a gente possa
validar esses comentários e, de repente, se tiver alguma pergunta, a gente possa responder. Até se tiver alguma demanda muito grande, a gente pode até fazer um outro programa Isso. para destrinchar um pouquinho o que vai aparecendo E nos pra gente comentários. entender se a gente tá na mesma página, assim, todo Isso. mundo, né? Porque será que todo mundo tá enxergando os mesmos problemas, né? Isso mesmo. também baliza um pouco, muda a nossa lente, assim, né? Baliza um pouco o nosso olhar. Claro. E aí, voltando, né, para essa questão desse atravessamento que tu traz, que é um elemento importante a estar no escopo. Porque lá em 2014, acho que vai linkando um pouco com o que a gente está falando sobre essa meta, sobre a realidade, sobre a vivência, sobre o conhecimento que tem uma aderência na realidade, que não seja um conhecimento ou uma ideia de utopia. E às vezes, e muitas vezes até ideológicas, e daí no mau sentido, porque ideologias existem. Uhum. Que tu pode usar a palavra ideologia, tu pode usar a palavra corrente, tu pode usar qualquer outra palavra similar para falar, mas ela existe. Cada um de nós é balizado por uma ideia de mundo, uma ideologia, uma ideia de mundo. E aí, quando tu pega essa discussão e tu pega pessoas que não conhecem da educação, a gente comete um erro gravíssimo socialmente, que é discutir a educação por essa lente do extremismo. Vou usar essa lente do extremo. Porque daí acontece o que aconteceu em 2014, que até a palavra gênero alimentício foi excluído do plano municipal aqui de Blumenau, que o plano inclusive parou no STF, nós passamos uma vergonha do cão, porque o STF disse que o nosso plano estava inconstitucional, né? Então, é esse atravessamento político que as pessoas utilizaram dessa discussão de um plano, que é extremamente importante, que ele está olhando para a nossa sociedade, está olhando para o que a gente tem de desafio e dizendo, olha, a gente vai ter essas metas, essa estratégia para isso, para isso, para isso, para isso e para aquilo. Agora, ignorar a realidade, para mim, é muito complicado por uma questão ideológica, né? Porque a gente tem que trabalhar na educação desprendido das nossas concepções individuais, né? Eu posso ter minhas concepções, a gente conversava um pouquinho antes, né, Thalita e Nara? Isso. Cada um tem a sua individualidade, né? E cada um tem que aprender a respeitar o do outro. E acho que se confunde muito a educação formal de dentro da escola com a educação, o ensino com a educação. Talvez tentar fazer essa analogia, né? Tipo, os conceitos que cada um tem de educação para os seus filhos, de como deve se viver, como se deve, né? É individual de cada um. E tem coisas que não são espaço de dentro do espaço institucional da escola que a gente vai fazer. E aí eu acho que é um debate que muitas pessoas não querem fazer, ou, enfim, não olham com essa lente, mas o quão que é perigoso, né? Muito. É muito perigoso em vários sentidos. E aí a gente entra numa discussão, acho que a gente pode fazer, numa discussão que é até um pouquinho espinhenta de fazer, que são os temas mais problemáticos que sempre vêm em discussão da educação. Exemplo, vamos começar com um recente. Depois a gente volta depois a gente volta pro STF e o gênero. Recentemente viralizou na rede social que uma escola de São Paulo, a instituição estava fazendo um trabalho e apareceu, era um trabalho sobre religiões, e aí estava discutindo, né? Obviamente vai aparecer a religião de matriz africana. E por que obviamente vai aparecer? É porque a agência é de matriz africana? Não, obviamente vai aparecer porque isso está dentro dos nossos preceitos constitucionais, que o Brasil é um país laico. O que isso significa? Que ele tem liberdade religiosa para cada um manifestar a sua religião. Aí a gente não pode confundir o que é eu falar sobre religiões no plural dentro da educação, que é o que a gente tem que fazer, falar nesse pluralismo de religião, falar como que cada uma se organiza, trazer esse conhecimento sobre as religiões no campo do conhecimento sobre religiões, certo? Diferente de eu ir para dentro de uma escola e dizer que agora eu sou católica. Então, cuidem para não bater muito em mim nos comentários, mas eu sou católica. Para não achar que, né, a gente levar para onde não precisa, mas eu quero fazer uma reflexão séria. Sim. Eu sou católica, eu vou professar minha fé onde? Lá dentro da minha igreja. Isso. Acho que as coisas são distintas. Às vezes sempre é um tema muito espinhoso para se discutir.
E aí eu acho que essa reflexão tem que ser feita. Dentro da escola a gente fala sobre religiões. Eu manifesto a minha religião lá dentro da minha igreja, lá dentro do meu centro de Umbanda, lá dentro... Quais que são os outros nomes? Os templos das Os templos, das assembleias, enfim. Os terreiros. Os terreiros, né? Os terreiros. Todas essa pluralidade, cada um na sua individualidade, aí é dentro de casa que a gente forma esse conceito. Tipo, na nossa casa nós somos evangélicos, na nossa casa nós somos de terreiro, de Umbanda, um candomblé. Na nossa casa nós somos católicos. E aí, na sua casa, na sua igreja, você professa. Mas na escola nós ensinamos que existem todas essas religiões. Perfeito? Perfeito. Mas na prática não é o que acontece. Então, há exemplo do que aconteceu em São Paulo. Né? Tava se discutindo da questão de matriz africana. O pai chegou na escola fazendo escândalo, querendo processar a professora, querendo brigar com a diretora, arrancando trabalhos de exposição. A diretora, foi maravilhosa aquela diretora, sabendo muito bem os documentos educacionais que nós temos. Ela trouxe dizendo que ela estava respaldada pela LDB, tal, e ela também acionou a polícia. Pasmem, a polícia não foi lá para defender as profissionais. Ela foi lá para coagir ainda mais as professoras, a diretora, em detrimento da vontade individual de um pai. Que também era policial. Isso. Né? É um recorte importante. Um recorte importante, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu acho, pra mim, né, a primeira questão, qual é o papel da escola? Porque a escola tem um papel, né? Ela tem um papel social, ela tem um papel de organização social, ela tem um papel para cada indivíduo que tá lá dentro. Sejam os estudantes, sejam as famílias, sejam os profissionais, né? Professores, enfim. Qual é o papel da escola? É a primeira coisa que a gente tem que responder. Para atravessar isso. Né? Isso que eu acho que essa diferença entre qual é o papel da escola e qual é o papel da família, que eu acho que está muito invertido. Que a família acha que a escola, ela tá ali para que a escola ensine aquilo que a família quer que ensine. Mas pensa, a gente tem uma pluralidade, a escola muito não grande, tem como. Muito grande. Se não, sim, a gente doutrina. Porque se eu botar dentro da escola e dizer que só existe essa forma de vivência, aí eu vou doutrinar. E aí você tem a opção... Que é o que a igreja... Eu fui na doutrina. Eu também. A minha religião tem doutrina. Isso que é doutrinação. Eu vou lá e vou aprender que é isso aqui. Que eu tenho... Né? Que eu tenho que ser batizada, passar pela comunhão, pela crisma, pelo matrimônio e formar família. E a lei fala que isso aqui é a Bíblia, né? Que é a lei dos católicos, né? Tá falando que eu tenho que... Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu vou lá todo sábado para aprender o que é certo e o que é errado dentro daquela religião. Eu estou sendo doutrinada para a minha religião. E não tem nada de errado nisso, desde que eu faço isso no meu espaço, desde que haja uma destinado para isso, né? Até porque, assim, se uma família quer que um estudante seja educado na educação formal dentro desses preceitos, ela pode buscar uma escola privada que atende a esses preceitos, como a gente tem católicas, adventistas, enfim. Luteranas. E dentro luteranas, Sim, e dentro dessa escola, isso vai ser pautado, talvez... Direcionado para essa concepção familiar. Mas quando a gente fala... Não é concepção familiar, né? A crença, eu acho, né? Eu acho que, de acordo com a crença de cada família... Os valores familiares de cada família, acho que eu quis dizer isso. Mas quando a gente pensa em educação pública, né? E eu acho que é por isso... Para mim, particularmente, que eu tenho um encantamento tão grande pela educação pública, para quem é a educação pública? Qual é a função de uma escola pública? A educação pública é para todo mundo? E esse todo mundo não é todo mundo que vai para minha igreja, é todo mundo mesmo, né? Eu também sou católica, fiz bem bonitinha, primeira comunhão, casou? crisma. Não, porque meu marido é ateu, e aí eu vivo em pecado no meu casamento, de acordo com a igreja católica. Mas Tamo assim, junto. Teve toda essa socialização e que, assim, eu converso muito, principalmente com os adolescentes, sobre isso. O que eu tive de educação católica não foi tudo jogado fora. Claro que não. Os meus valores éticos, morais, de respeito, empatia, amor ao próximo, de solidariedade, muito vieram social, né? Isso, muito vieram daí. De comunidade, né? De viver em comunidade, isso. De se ajudar. Eu sou uma jovem senhora, né? Apesar da CUTS não entregar.
Mas eu participava ainda dos grupos de jovens quando esses grupos estavam vinculados às pastorais. Então, eu participava da PJ, da Pastoral da Juventude. Ó, o Sérgio, Ó, o Sérgio não tá aqui. Ó, Sérgio, sim. Sérgio fazendo escola, entendeu? Não, o Sérgio não tá aqui pra falar da pastoral. Quem é que vem falar da pastoral? Porque entendeu? os movimentos das pastorais eram movimentos sociais mesmo, assim. Então, você tinha ali muito do que eu sou enquanto pessoa e da minha atuação enquanto profissional da educação tá nesse processo de formação também, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar também no que agrega nesse nosso, na constituição da E gente. eu acho que é tão rico, Thalita, assim, na minha Muito. concepção, e eu também sou apaixonada pela educação pública e defensora dela, mas o quão rico que é essa possibilidade de pluralidade, gente. Isso. O quão rico isso é pro nosso desenvolvimento, pra nossa cultura. Cara, que chato seria se fosse tudo igual. Exato. Sabe que massa que a gente tem? A galera do sertanejo, a galera da MPB, a galera do rock, a galera do samba, a galera da gospel. Que massa, é cara! Tem espaço pra todo mundo, Tem espaço pra todo sabe? mundo. Que coisa chata seria se eu fosse como é que é? Apoca ao Chuí? Como é que é? Do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí, ó. Do Oiapoque ao Chuí, se fosse tudo igual, cara. isso. Sabe, tanto vai pra cá é uma coisa, vai pra... Que rico, que vivência que é. E E por que porque- isso é um problema porque quando isso que eu ia fala em falar. educação? Por que que a gente vai apagar? Então, assim, ó, por que que a gente tem um número tão grande de pessoas que tem na sua prática espiritual, religiosa, as religiões de matrizes africanas? Qual é a origem do nosso povo, do nosso país? Né? Quem é que começou isso aqui? Né? Olha como, eu vou citar a Maria Elis, né? Como ela fala, assim, do apagamento da cultura das práticas indígenas, né? Dos povos originários. Como esse espaço foi sendo tomado pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, e como essas práticas que existiam lá, né, no começo, e os cultos, e como isso foi sendo apagado da história, e por que esse apagado, né, e por que é a minha religião que tem que estar certa? E o engraçado é que quando a gente faz esse recorte da diversidade e da pluralidade, é um dos itens, ou um do... Eu tô ruim de... Meu cérebro tá cansado. Depois tu vai cortando. Um dos tópicos. Essa questão da pluralidade, o quão ela é um fator de que traz pessoas para conhecerem o Brasil. Isso. Eles não trazem as pessoas para conhecer o Brasil porque o Brasil ele é único. É tudo igual. Não, eles vêm pro Brasil porque o Brasil é essa mistura toda que faz o Brasil ser o Brasil, sabe? Mas aí se pega tudo isso, que pro turismo é bom, culturalmente é bom, pro carnaval é bom, Pra economia é bom, mas daí a educação tem que ser hegemônica. E assim, não era, entende? E aí é um movimento que a gente precisa, vou falar nos termos atuais, né? Uma red flag, assim, é um movimento... O que é uma red flag? Red Explica aí pra flag nós. é um movimento de alerta, assim, de ops, tem alguma coisa errada aqui. Red flag. De atenção. Por quê? Por que as pessoas usam termo em inglês pra tudo, né? Não sei. Não sei, mas assim, ó. O cérebro vai pra outro lugar. Aí né? eu vou fazer só um recorte. Tem palavras que quando a gente tá discutindo ali no 6º e no 7º ano, essa questão, né, do estudo da palavra que é de outro idioma trazido pra nossa, a gente não encontra no português, assim, né, tem tudo, dá um tranco. Mas enfim, por que assim, ó, tem um certo movimento que a gente tem que entender como uma red flag na educação? Porque assim, qual que é eu penso que seria a tendência, né? Quanto mais você estuda, quanto mais as pessoas estudam, quanto mais a gente entende processos e desmistifica algumas coisas, mais a gente tem que abrir esse espaço, né? E mais a gente tem que pensar, opa, peraí, o que eu acreditava ali, quando eu tava na faculdade, não é bem Mudou, assim. né? Vai mudando. As Mas não pessoas é também esse vão- movimento que a gente vê. A gente vê... a escola hoje, por exemplo, é muito mais conservadora do que quando eu estava no ensino fundamental. Gente, eu estava no ensino fundamental entre 96 e 99. Ai, Thalita, eu tava indo pra educação Thalita. infantil. Thalita, mas ali os professores também eram respeitados, né? Como uma autoridade. Eram autoridades, Era uma né? autoridade. Se Isso. acontecesse alguma coisa e fosse o bilhete da Geice para casa, o pai da Geice não ia lá na escola resolver.
com o professor. Ele até ia lá pra escutar, mas eu chegava Mas em casa, ele- já pula E, ó, da A vinha. gente, ele ia resolver com a gente, É. né? E não Eu- tinha é. eu ter certo, porque se ele foi chamado, eu não tava certo. Certa. Entende? Então, assim, ó, eu via, meu Deus, eu sempre amei a escola, né? Eu sempre, assim, a minha família fala que eu fui ser professora porque eu não queria sair da escola. Então, eu sempre amei a escola. Pra mim, a escola sempre foi um espaço muito feliz, assim, de muita realização e de muita. Eu não tenho traumas com relação à escola, o que infelizmente é Ah, eu uma adorava minoria ir de pra escola pessoas, também. assim. Porque quando a gente conversa, muita gente tem muito trauma com relação à escola, né? Eu não tenho. É, e eu lembro de movimentos na minha escola que se hoje, nós estávamos falando antes, né? Que se hoje nós tivéssemos esse tipo de movimento, haveria um movimento de recriminação, assim, repreensão mesmo, assim, né? E aí, por que que isso, às vezes parece que a gente vai divagando, mas é que não é uma divagação. A gente está falando de uma coisa muito específica, que é a educação andando para trás, né? E se fechando em espaços lá quando ela começou a ser formal no país. Porque quando a educação começou a ser formal, ela era para quem? Ela era para os meninos, ela era para quem tinha dinheiro, e aí aí foi abrindo leque, abrindo leque, abrindo leque. Hoje, em tese, ela é para todo mundo. Por que que eu falo em tese? Porque a gente tem documentos que garantam, como a gente falava, o acesso e a permanência. Mas se eu sou um menino ou uma menina preto ou preta, que usa lá a minha guia da minha religião, e eu não vou me aprofundar nos termos porque eu vou falar errado, eu me sinto benquisto e bem-vindo, Respeitado? respeitado, Respeitado. em qualquer escola de Blumenau. Não, Vamos não. falar de Blumenau, Não, que é o não, nosso, né, o nosso não. espaço. Então, assim, será que a educação é de fato para todo mundo? Quando a gente fala na questão da discussão da inclusão, a gente não pode falar da inclusão apenas com a perspectiva da educação Da educação especial. Ela é uma inclusão dessa pluralidade, né? Que eu não gosto de usar o termo de o que não é habitual, assim, né? Mas o que tá fora entre muitas aspas, Uhum. dos padrões, entre muitas aspas, fora desse padrão e se tu for pegar esse recorte do que não é padrão, é a maioria. É a maioria. Por isso que a gente fala as maiorias minorizadas, né? Porque não é minoria. Não é minoria, né? É a maioria. Que tá E sendo aí silenciada. E aí a gente tem que voltar lá para o nosso plano municipal, né? Que foi ajuizado por quê? Por que até hoje a gente não parou-se aquele... Ninguém fala do plano municipal agora. Não, se teve alteração depois que o STF disse que ele é inconstitucional, não teve nenhum movimento aqui. Não. Pra dizer, não, vamos alterar e vamos Isso. ajustar e vamos tocar, sabe? E assim, ó, e aí por isso que eu falo que a gente tem que fazer perguntas, né? Qual foi esse movimento, né? Começou a surgir esse mito, porque eu vou chamar de mito, porque não é verdade, da ideologia de gênero. E aí, materiais, assim, absurdos, que eram divulgados como se esses materiais estivessem nas escolas. Escreve o que eu tô dizendo, esse ano vai acontecer de novo. E daí, esse ano ainda tem a IA, né? Tu deixa as coisas tudo muito mais reais, assim. Isso. Então, começou essa onda. E na época que começou, eu comentava, eu sou de uma família de professores, né? E aí eu pensava, gente, eu tô, na época, né? Eu estava há 10 anos na educação. Eu dizia, eu tô há 10 anos na educação, eu nunca vi, eu nem conheço esses materiais. Que materiais são esses? E aí você conversa com, você já viu? Você já viu? Não! E aí eu pensava, é impossível que as pessoas acreditem nisso, porque ninguém que Teve acesso a esse material. Não, exato. E aí você vê o porquê que existe, tudo é muito encadeado, por que existe um movimento de descrédito, né, dos profissionais da educação? Porque o que tu estás falando não interessa, eu vi aqui, ou eu ouvi É o que vale. um deputado que eu votei e postou, ou um vereador que eu votei e postou, né? Eu vi aqui. Tá, mas tu conheces a biblioteca da escola que os teus filhos estudam? Não, tu não tem esse conhecimento, mas vão se criando mitos, né? Da escola doutrinadora, da escola... Isso não quer dizer que a gente não tem alguns colegas de profissão que percam a mão aqui e ali, a gente tem. Mas não dá pra tratar como todo mundo, e né? assim, ó, existe gestão escolar, existe gestão municipal, existem espaços que vamos chamar esse professor e vão falar, olha só, professora,
né, não tá de Mas acordo. as pessoas têm tanto medo que é mais fácil não fazer. Não Eu tava fazer. conversando com outro colega, professor, na semana passada, eu acho. E a gente tava falando um pouco sobre essas questões, né? De que tinha dado uma situação específica de bullying, enfim, a gente tava conversando um pouco, problematizando, assim, por que que a gente tá chegando ali, Uhum. né? Eu acho que essa questão dos bullying na escola, eles são sintomas graves de que a gente tá errando. Muito. Sabe? E errando por besteira, sabe? Porque não, pro profissional não ter problema, ele opta deliberadamente de não fazer, Uhum, de silenciar, de né? silenciar, porque, ai, cara, se eu for falar sobre isso, que eu preciso falar, eu vou ter problema, É. então eu não vou falar. E aí eu já vou fazendo outras reflexões que eu acho que é importante fazer nesse sentido, quando a gente fala do bullying que tá Crescendo. crescendo, Gritante, a aham. misoginia crescendo, assim, a gente já tá vendo alunos que não respeitam as professoras mulheres, Uhum. porque elas são mulheres, né? Respeitam apenas os professores homens. E a gente tem um magistério, né? O corpo docente da educação majoritariamente feminino. E aí a gente tá vendo o movimento do que esses adolescentes estão sendo potencializados a não respeitarem as professoras. Uhum. E a Não respeitarem descredibilizar as professoras isso, também, né? sabe? A fazerem bullying, e daí não é só o bullying, isso é misoginia o nome Isso. disso, tem um nome, é misoginia. E aí a gente volta para essa discussão do plano de por que que parou no STF? Por Sim, conta da bendita da palavra do gênero, que não existe. que não existe Ideologia de ideologia gênero não de existe. gênero, mas foi tão ridículo na época Uhum. que vereadores aqui da cidade que não participaram da construção, do debate, não têm vivência em sala de aula, foram lá fazer discussão ideológica, e aí barrar, porque passa pela Câmara, E vendeu-se para a sociedade. uma coisa que não era, fizeram um Uhum. escárnio dentro da Câmara de Vereadores, um documento que foi construído a várias mãos com debate técnico de profissionais, com a participação, foi jogado no ralo Uhum. por posições de meia dúzia de vereadores que, eu não posso falar cagaram, né? Por meia dúzia de vereadores que desrespeitaram isso tudo e, tipo, lavaram as mãos e jogaram no lixo todo o trabalho porque eles pensavam diferente, sabe? E é sobre isso que eu acho que a gente tem que pensar nesse Uhum. plano e o quão importante é a participação. E aí, sobre a questão de gênero, os números que a gente tem, eles são alarmantes em Santa Catarina, né? Blumenau, fazer o recorte de Blumenau se vende como Blumenau, o estado, Cidade mais- eles são seguros. Ah, o estado mais seguro, mas para quem? Aham. Não pergunta, é para pra as quem? mulheres. Isso. Ele pode ser mais seguro para uma totalidade, mas ele não é para as mulheres. O índice de feminicídio é grande, o índice de Marias da Penha são grandes, o índice de mulheres denunciando violência são grandes, fora as que não notificam, Uhum. certo? Então, assim, tu dizer que é um estado seguro depende do recorte que tu estás fazendo. Tu estás ignorando Isso. totalmente a questão de gênero. Isso. E aí, não é sobre o gênero da ideologia de gênero, sobre o gênero feminino, Isso. E sabe? assim, Que está ó, sendo colocado como uma subclasse Isso. novamente. E aí, mas a escola não é lugar de. Por que não? E aí eu vou falar como professora de língua portuguesa, e aí eu vou me apropriar de toda a autoridade que eu tenho para fazer isso. Porque o que se ouve mais falar? Porque escola é lugar de ensinar português e matemática. Não, Ok, né? mas ok. Não É uma concordo. concepção. Não é mas, só isso também. mas né? vamos lá. Eu ensino português do jeito que eu quiser. Uhum. A curadoria que eu vou fazer para ensinar português é de minha responsabilidade. E a competência para fazer essa curadoria é minha. Então, eu posso fazer essa curadoria, por exemplo, eu posso trabalhar todos os objetivos do nosso currículo, do campo de atuação jornalístico-midiático, com o 8º ano que vai estudar artigo de opinião, Uhum. escolhendo as temáticas desse artigo de opinião. Então, a gente vai problematizar um tema X ou um tema Y. Então, esses temas, eles estão sim na escola. E isso não quer dizer que você não vai trabalhar os objetivos de aprendizagem que estão previstos no currículo da nossa rede, que foi construído a partir da BNCC, que é um documento lindíssimo Sim. com relação a isso. E nem só isso, acho que além disso, para só colaborar mais ainda, eu fui buscar alguns dados recentes e a questão, por exemplo, a questão de gênero, não quero que fala sobre a questão, sei lá, do corpo da menina, do corpo do menino, eu não quero que fale, sabe? Eu não concordo que fale. Só, cara, não dá para ignorar
que 67,6%, segundo o índice do CDL, que é um programa de violência e de exploração sexual, com dados de 23 a 25, está dizendo que 67,6% das violências sexuais aconteceram contra crianças e adolescentes. Uhum. E essas aí, crianças e esses adolescentes, eles estão aonde? Dentro do espaço escolar. Isso que eu ia falar. Devia ter uma pesquisa de assim, ó, desde 67%, qual é o percentual de denúncias que surgiu na escola? Até porque esses 67 são dos casos que acontecem dentro das residências. Uhum. Então, 67,6 eles são de crianças e adolescentes que aconteceram dentro de casa. Que foram Em notificados, Qual né? que é o Já lugar tem que aqueles qual que é o não. único lugar social Uhum. que essa criança vai ter, esse adolescente vai ter para falar sobre isso? É isso. E Vai se assim, sentir ó, seguro, né? por que lá em 2022, eu acho, foi a última vez que eu fui homenageada pelos meus estudantes na Câmara de Vereadores ali. E aí, eu sempre trago discursos muito honestos e muito sinceros, porque é isso que os meus estudantes esperam de mim. E nessa ocasião, esse negócio de escola ser para ensinar português e matemática estava muito forte. Latente, forte. Muito. E aí eu levei isso para o meu discurso. Uhum. Eu disse, eu sou professora de língua portuguesa, para mim essa afirmação é muito cômoda. Mas não é verdade, porque não adianta eu ensinar a gramática normativa se os meus estudantes... Para que os meus estudantes vão usar a linguagem? Eles vão usar a linguagem formal, perfeitamente aplicada, para violentarem? Para serem misóginos, para serem racistas, para serem homofóbicos? Porque se eles forem usar uma linguagem muito bem aplicada para isso, eu também não fiz o meu papel. Porque o papel da escola, ele é atravessado por isso. Então, quando a gente vai pensar nesses documentos, a gente tem que pensar qual é o papel da escola. Porque a escola é, sim, um espaço da gente ensinar conhecimento científico, da gente... E aí, essa história assim de, porque o estudante tem que ser protagonista da sua aprendizagem. Até a página 2, porque esse estudante, ele precisa ser estimulado a ser autônomo no processo formativo dele, mas ele está ali sendo orientado e sendo mediado por professores que têm autoridade nesse processo. Então, assim, a partir do momento que a escola se torna um espaço exclusivamente para estudar português e matemática, onde fica a importância de todos os outros componentes curriculares? Isso, e para ampliar isso, a escola, desde a educação infantil, enfim, e a escola, ela é uma preparação para essa criança no convívio em sociedade? Sim. É a troca que ele tem, de ter que resolver problemas, de ter que resolver situações com um coleguinha, Sim. De entender que... De mediar situações de mediar e de entender que as coisas não são como querem, né? De ouvir não. Na vida real E que é tudo não tem às seu vezes, tempo, que né? tudo Que tem não é seu da noite pro tempo, dia. que eu preciso respeitar o coleguinha. Que você precisa administrar frustração. Isso. A gente não tá preparado. Eles não, assim, com todas essas proibições que se fazem, a gente tá sendo extremamente negligente com essas crianças na preparação para os adultos que eles vão assim, ser. Ó, gente, a gente não falar, por exemplo, sobre métodos contraceptivos, planejamento familiar, doenças, né, diversas, infecções, vai fazer com que eles não transem? Não. Até porque num outro dado do IBGE que saiu agora em 26, que é uma pesquisa nacional de saúde na escola, 36,8% informam que já iniciaram a vida sexual com 13 anos. 13 anos, gente, é a idade de 7º ano. Do ensino fundamental, para, né, às vezes as pessoas não têm um panorama, aí vem todo aquele ano? discurso, do, vamos cuidar das nossas crianças, e dessas crianças aqui? Quem tá cuidando? Quem tá Por que a gente tá negligenciando negligenciando isso, sabe? E olha o problema social que é isso, de uma criança tendo outra criança, que nem não tem uma estrutura, daí uma família que vai estar, muitas das vezes, desestruturada, desorganizada. Aí vai ter uma evasão escolar, você não vai concluir o teu ciclo de essa adolescente não vai conseguir se formar, não vai acessar um emprego muitas vezes formal, vira na informalidade, mas daí o Bolsa Família é um problema. É isso. Tipo, eu vou deixar, eu não posso dizer pra ela que ela tem que se cuidar, que ela tem
métodos contraceptivos. Uhum. Eu vou ignorar que ela tá grávida na escola. Eu vou ignorar o fato de que isso tá acontecendo na escola. Eu vou ignorar que ela não vai estudar, eu vou ignorar que ela não vai ter uma renda, ela não vai ter capacidade de acessar a um emprego decente. E aí, quando o Estado tem que ajudar ela, porque ela vai ter problema para conseguir sustentar essa família que ela gerou lá quando ela tinha 13 anos, aí é um problema. Mas entende que assim, ó, por que a minha crítica, né, a máxima do português e matemática? Porque em ciências você estuda métodos contraceptivos, ISTs, você estuda planejamento familiar, em história você estuda os movimentos sociais, organização social, participação social. O sistema que a gente vive. O sistema que a gente vive, como é que ele funciona, qual é o papel de cada um, né, em história e geografia. Em geografia você estuda geopolítica, você entende economia, você entende qual é o seu papel nessa engrenagem. Em arte você vai aprender a se expressar, você vai aprender a olhar no olho de quem você tá falando, você vai... Entende? Assim, ó, então, assim, ó, olha a magnitude de tudo que envolve a escola pra gente dizer que a escola é lugar de aprender, escrever e fazer conta. Né, que eles vão É uma engrenagem. É uma concepção muito limitada do E que se quer dessa educação. O plano, ele precisa ser uma ferramenta para romper com isso. Mas mais do que isso, precisa haver um compromisso de todo mundo que é responsável por essa política pública, e são muitos os responsáveis, de pegar aquele documento e falar assim, não, beleza, eu posso não concordar com o que tá ali, mas se essa galera que tem expertise para definir o texto que foi feito, passou por tantas pessoas que são técnicas no assunto, disseram que é esse o caminho, quem sabe eu tô errado, então quem sabe eu não vou atrapalhar isso ali e acabar fazendo com que a gente caminhe cada vez mais para uma perversidade educacional com essas crianças e com esses adolescentes. Porque a gente limitar informações, limitar acesso, limitar instrução, limitar acolhimento, isso é uma perversidade. Tem que humanizar. O espaço da educação também é um espaço humano, né? Então, assim, cara, para quantas crianças e quanto adolescente, aquele é um espaço em que ele está sendo visto. Deveria. Mas está sendo acolhido. Por isso que eu sou tão crítica, e talvez até apanhe um pouco por causa disso, mas eu acho que os posicionamentos eles precisam ser marcados e definidos ao homeschooling. Aqui em Blumenau a gente teve anos atrás uma discussão muito forte do homeschooling. E aí eu conheço pessoas ótimas que defendiam essa ideia, profissionais da educação, que, né, maravilhosos, assim, pessoas que eu gosto, que eu confio, que eu sei da responsabilidade que tem, que defendiam, mas de uma lógica de eu dou conta de proporcionar, ou talvez essas crianças elas tenham outras experiências que a escola não dá conta de proporcionar. Tudo bem, quando a gente pensa num nicho muito específico de crianças e adolescentes. Mas o que de novo a red flag, né? Qual que é a red flag que se levanta na discussão do homeschooling? Além do que já foi mencionado, né? Da socialização, da importância do traquejo social, muitas vezes, a gente desenvolve na escola, né? Mas olha os índices altíssimos de violências nas infâncias, nas adolescências, e certamente um percentual gigantesco desses índices, ele se manifesta na escola. Então, assim, uma insegurança alimentar a escola dá conta. A permanência na escola e o combate ao trabalho infantil, a escola dá conta. E o trabalho infantil não são as crianças lá ajoelhadas trabalhando na mina de carvão, né? O trabalho infantil é uma criança, uma adolescente faltar à escola porque tá em casa cuidando do sobrinho, do primo, do irmão mais novo. Isso é trabalho infantil, né? O trabalho infantil é a criança que vai ajudar a entregar a sacola do mercadinho ali no bairro. Eu lembro de quando eu tava na escola que tinha uma campanha, não vou lembrar o nome, devia ter procurado antes de a gente gravar. Que eu lembro, vira e mexe na minha cabeça, aquela musiquinha de criança não trabalha, criança dá trabalho. Que era um programa do governo federal para dizer que criança tem que estar na escola. Ela não tem que trabalhar, ela tem que dar trabalho mesmo porque ela é criança. Então, assim, ó, eu trabalhava já nos anos finais na pandemia.
quantos estudantes, e assim, ó, não foi 1, não foi 2, não foi 10. Quantos estudantes ali no começo que a gente fazia aquelas aulas síncronas no Google Sala de Aula, ali com a turma, né? Pouquíssimos estudantes entravam. E depois você ia pro WhatsApp, né? Por que tu não entrasse? A gente Deu uma tava discutindo, buscativa. fazer a buscativa. E aí, muitos, eu tava ajudando meu pai, eu tava ajudando. Uhum. Então, assim, isso Tu tira do espaço se formal, né? revelou Uhum. quando saiu do espaço formal. Uhum. Então, qual é a garantia desse homeschooling para esses estudantes que vão virar mão de obra barata, mão de obra É informal? muito fácil falar do homeschooling para aquela criança que ela vai ter capacidade de sentar na frente de um computador, que tenha um computador, Uhum. que tenha acesso à internet e que ele possa ficar tranquilo, sem qualquer outro tipo de preocupação, apenas fazendo Isso. a sua aula. Vai funcionar Vai- para essas E pessoas. ainda assim, Mas pro maior contexto não vai. Se essa criança for vítima de violência, quem vai vai saber? ver? Porque olha os casos, né, da Isabela Nardoni, Uhum. daquele menino que agora eu não lembro o nome, Bernardo, eu acho, do Rio Grande do Sul, que depois teve a lei, né, a partir da... Não eram crianças pobres, Uhum. né? Eram crianças que dentro de uma realidade de homeschooling teriam todos os acessos Capacidade de possíveis, estudar em casa. mas e o resto? Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa, eu não sei como a gente vai fazer isso, porque só um documento, Não vai dar Não conta. vai ou dar só garantia. não Não vai vai, mas tem que haver um caminho que desarme a sociedade com relação à Uhum. escola. E tem que ter um debate Tem bem que amplo ter, sobre isso, né? Tem que ter, porque assim, qual é a leitura que as pessoas têm sobre a escola, né? Eu venho de uma família de professores, então eu não tenho uma bolha que seja muito... Que reflita muito os debates sociais. Porque dentro da minha família eu tenho tias avós professoras, mãe professora, tia professora. Eu não. Tu tem? Eu tenho. A minha família, eu fui a primeira Também sou professora. de família de professores. Então, talvez na sua família os diálogos já reverberem um pouco mais ou tragam um pouco mais desse reflexo da sociedade. Uhum. Na minha não E traz. como a educação foi importante na minha família, Thalita, tu estavas falando, eu estava sempre relembrando assim, né? O quão que o papel de acolhimento da escola também foi importante para mim, pessoalmente. O meu irmão estudou fazendo faculdade por política pública Uhum. de acesso e permanência na universidade, né? E a minha irmã agora também entrou com uma política pública de ensino superior e nós todos estudamos na mesma escola, uma escola pública, lá em Taió. E aí eu venho fazendo alguns recordes do meu tempo de escola, assim, o quão vocês vieram de família de professoras, né? Uhum. Mas o quão que para mim a educação ela vem de um outro lugar, né? Então, tipo, meu pai, minha mãe era costureira, meu pai pedreiro. E não tinha ninguém. Eu fui a primeira neta da família da minha mãe a ter um diploma de superior, né? Eu fui a primeira a acessar. E da família do pai, não fui a primeira, mas fui uma das primeiras levas, assim. Teve uma prima minha antes, também professora, e aí a gente foi galgando espaços através da educação. Mas como a educação atravessou muitas coisas. Primeiro no acolhimento, né? A gente, mulher e irmã mais velha, sempre tem umas responsabilidades a mais do cuidado, né? Sim. Então, assim, quantas vezes que eu fui pra escola chorando porque eu levei um puxão de orelha porque eu não consegui dar conta de limpar a casa, fazer comida, cuidar do meu irmão e fazer as tarefas. Claro que eu sempre priorizei a tarefa, sempre fui uma aluna muito dedicada. Mas sempre ia pra escola sempre com aquela coisa tipo de um esporro antes de ir pra escola, porque tu deixou de fazer alguma coisa em casa, que tu não deu conta de administrar o tempo com a demanda. O trabalho infantil, né? Né? trabalho É a infantil. questão de uma necessidade, assim, sabe? Pro pai e pra mãe trabalharem, precisava ser Não dessa tinha outra forma. alternativa. E é a realidade de muita gente, né? Então, Principalmente quem não tem rede de apoio, isso, né? e como é importante, sabe, esse espaço da escola, nesse acolhimento também, de olhar e com esse olhar, tipo, calma, vai dar tudo. Não. Eu lembro, a minha orientadora era a Dona Íria. Dona Íria é uma pessoa que marcou minha vida porque ela... Quantas vezes que eu lembro de ter ido pra salinha da Dona Íria e Dona Íria, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Porque, de alguma forma, reverberava no meu estudo. E eu lembro bem no recorte de quando eu tava naquele processo, as pessoas brincam, ai, quando tu te assumiu? Eu nunca estive no armário, vamos dizer assim. Eu sempre me entendi homossexual e vivi minha vida dessa forma. Banquei desde muito cedo essa minha questão da minha orientação sexual e, enfim, né? E eu lembro do recorte na escola. Eu sempre fui uma aluna nota, tipo, terceiro trimestre eu tava faceirona já. Tava com nota suficiente pra passar e sempre CDFzinho, assim.
Eu lembro bem no recorte da 5ª e na 6ª série, quando tu tá formando, né, se entendendo daí. Uhum. Tipo assim, tá, peraí que isso aqui não tá tão normal do que... Eu tô com as minhas amiguinhas tudo falando dos namoradinhos e eu não tô Eu não querendo quero falar de namoradinho. namoradinho, né? E como eu não tinha um espaço em casa, né? E aí, por N motivos, e aí eu tento entender e respeitar os processos, enfim, né? Isso eu tô falando de muitos anos atrás. Muitos anos, sou idosa, mas de muitos anos Uma porque eu... jovem senhora. Não, mas é que eu já tive, né? Enfim, não querem falar sobre isso na escola, mas eu, na minha 5ª série, eu tava tendo problemas na escola porque eu não tava conseguindo comunicar a questão da minha sexualidade. E tava me sentindo toda errada porque aquilo lá não era normal. E era reforçado o padrão de que não era Sim. normal, né? O qual eu tive uma decadência nas minhas notas, assim, cara. Eu fui da aluna nota 10 para uma aluna que quase, tipo, quase fui para recuperação, o que era era inacreditável, porque eu no 3º trimestre sempre estava passada, estava indo para a escola só porque gostava de ir para a Porque escola, era mas eu legal, tinha nota aham. suficiente para passar. E aí, ali na 6ª série, eu despenquei, descambei. E qual que foi o elemento dali? Porque eu não conseguia comunicar a questão da minha sexualidade. Em casa eu não tinha um espaço para comunicar, e na escola eu também não tinha espaço para comunicar. Eu não tinha pares, eu não tinha com quem falar. E aí foi, tipo, demorou muito pra Dona Íria, pra eu conseguir falar com Dona Íria, mas foi um processo muito importante pra mim de ter uma orientadora educacional na escola que via, tipo, essa, não tá no padrão dela. Uhum. Ela não é assim, Uhum. alguma coisa tá Tá acontecendo. acontecendo. Até entender o que estava acontecendo, pra daí reorganizar, e daí reorganizei da forma que eu consegui reorganizar e voltar a estudar. Mas isso poderia ter sido um elemento que poderia ter me descambado da escola. Te afastado, inclusive. Me afastado, inclusive. Sabe? E eu lembro na época, e aí eu quero fazer o recorde do ProErd. Porque a gente fala que não é pra falar de algumas coisas, mas, cara, olha o quão importante, quão massa que é o ProErd. Quem não lembra? ProErd. Eu fiz é Você usa drogas? Não, eu fiz ProErd. ProErd. Eu adorava. Enfim. Mas tava falando sobre drogas dentro da escola. É. E por que não poderia falar? Por que pode falar sobre drogas e eu não posso falar sobre gravidez na isso. adolescência? E olha quão importante, quanto é efetivo o trabalho do ProErd para muitas crianças não entrarem nesse mundo. Por exemplo, quando eu fiz esse recorte, eu descambei para umas ideias malucas e se tivesse porta aberta, eu tinha feito cagada. Ai, não pode falar. Cagada. Tinha me perdido. Vai voltar. Tinha me equivocado. E quão importante é a questão do ProErd, porque se não tivesse isso e tivesse porta aberta, eu tinha descambado para um mundo que talvez não era legal. Então, o quão importante foi ter essa discussão do ProErd dentro da escola. E por que o ProErd pode e falar sobre educação sexual não? Né? O ProErd, ele traz os dados que ele é efetivo. Tipo, ele não garante que ninguém vá pro mundo das drogas. Mas ele ajuda muito. Sabe, eu acho que são programas como esse que a gente tem que ter sobre educação sexual, sobre violência de gênero, sabe? Não é para ensinar alguém a, sei lá, essa lógica inexistente da ideologia de gênero, mas é para dizer, cara, isso aqui tá errado. Isso. Se um adulto te tocar, tá errado. Exatamente. Tu não tens que estar tendo uma vida sexual com 13 anos, sabe? E se tu tiver, tu tens que te prevenir. Tá errado ter, mas se for ter, minimamente te previna que tu não tem idade para ter uma criança. Que ser um consentimento. Tanto que a gente tem tanto medo da gravidez com a adolescência, que a gente tem uma geração inteira que tá com medo de tá com 30 anos e com medo de ter gravidez na adolescência. De tanto que se falava, que não podia, que tinha que se eu cuidar. brinco que eu não quis ter filho por causa disso, né? Falaram tanto que não, obrigada. Com medo da gravidez na mais. adolescência. Mas são temáticas que atravessam. Então, assim, é muito fácil pro engravatadinho que tá na Câmara de Deputados vir dizer que não pode falar. Mas a realidade, ela é outra. Ela Porque é a totalmente realidade existe. distinta. Independente da gente poder ou não falar, a realidade tá posta. Sim, eu gostaria de não precisar falar sobre Exato. isso. Eu gostaria realmente, né, Thalita, só de ensinar as matérias e tá tudo certo. Mas a realidade da educação, já desde o infantil, não é essa. E É o assim, ó, atravessamento social, que é a criança que não tem uma comida, é a criança que vê o pai batendo na mãe dentro de casa, é a criança que chega em casa e tá sozinha, é a criança que tem que cuidar do irmão mais novo, é a criança que tem que trabalhar. Gente, é um recorte de criança que pode só se concentrar no seu estudo. Isso vai interferir diretamente no ensino das matérias. Claro. Porque quem tá em sofrimento não aprende. Claro que não, tá nem aí. Não Tipo, aprende. gente, eu tô com outros Não dá problemas conta, aqui na minha né? cabeça. Eu vou fazer um recorte como a Jace fez.
Eu estudei sempre em escola pública, né? Eu estudava numa escola estadual, no ensino fundamental. E o meu sonho de consumo, e aí vê como a multissemiose trabalha, assim, né? Os signos são importantes. O meu sonho de consumo era estudar no Cefet, que era um ensaio do que virou o Instituto Federal, né? E o Cefet, ele tinha assim, quem estudava no Cefet andava de ônibus. A gente não andava de ônibus, porque é uma cidade muito pequena, então tu fazia tudo de bicicleta. Onde tu morava? Em Campo Mourão. Quem estudava no Cefet andava de ônibus, porque o Cefet era fora da cidade, então tu Sim. não tinha como não andar de ônibus. E quem estudava no Cefet usava um jaleco verde de uniforme. E daí, quando a gente via os grupos, só tinha ensino médio, né? De adolescentes do ensino médio usando aquele jaleco verde, meu Deus, eu achava o máximo. Eu queria muito ser uma daquelas adolescentes. Me matei de estudar. E aí, passei na prova e fui estudar no Cefet. Mas eu fui... E aí, por que que isso é uma construção social? Porque o pobre... E eu venho... Opa, desculpa. Eu venho de uma família de classe média baixa. Os pobres. Tu é Isso. ensinado a não merecer o espaço. Nunca pelos meus pais. Meus pais sempre falaram o contrário. Mas por uma organização sociedade, social. né? Tu é ensinado a não merecer, a não pertencer. Tu não é bom para aquilo ali. E eu tinha uma professora na 7ª e na 8ª série, que equivale ao 8º e 9º ano, professora Celina. Não, professora Rosa no polo. Que ela me colocava lá em cima, assim, que era minha professora de língua portuguesa. Então, eu sempre falo que eu sou professora de língua portuguesa pelas professoras que eu tive na vida, assim. E ela me colocava lá em cima, que eu era o máximo, que eu escrevia bem, e que não sei o que, que não sei o que. Quando eu fui pro Cefet, eu fui muito insegura. Passei na prova, passei muito bem, inclusive, na prova. E Campo Mourão tinha 2 escolas grandes estaduais, que era o Polo, onde eu estudava, que era a escola dos pobres, que era uma escola mais periférica. E o Rondon, que era a escola dos pobre prêmio, assim. Que também era uma escola estadual, mas era mais no centro da cidade. Eu também tinha isso, sabia? Tinha a escola que eu estudava que era dos pobres, É e os pobres isso. prêmio ia pra outra escola. Que é mais Só centralizadinha. tinha 2 também. Que daí Estadual. Centralizadinha, tem uma Isso. galera que tem um pouquinho mais de acesso. A minha sala era uma sala composta majoritariamente por estudantes do Rondon, que era essa escola dos pobre prêmio. Oh, meu Deus, né? A gente Enfim. reproduzir os padrões. Ai, que péssimas. E muita galera das escolas privadas, que tinham também 2, 3, porque era uma cidade pequena. E éramos em 5 do polo, se eu não me engano. Éramos em 4 ou 5 do polo, que eram as pobres. E eu me sentia muito não merecedora daquele espaço, e eu era uma ótima estudante. Eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada, muito aplicada. Então, não tinha nada na minha trajetória escolar que desabonasse eu estar ali. Mas pra mim, eu não merecia aquele espaço. E eu ficava numa condição de sofrimento. E aí, uma santa professora de língua portuguesa, a professora Celina, foi fazer a chamada no primeiro dia, era uma turma enorme. Quando ela me chamou, ela falou assim, você foi aluna da Rosa? Daí eu falei, fui, 2 anos. Daí ela falou, você é ótima. A Rosa me falou muito bem de você. Seja muito bem-vinda às minhas Um aulas. acolhimento, né? Cara, aquilo pra Marcou. mim, eu escuto a voz dela me falando isso. A tua dona Iria. A minha dona Iria. Então, olha, a gente, enquanto profissional da educação, e a gente, quando ocupa o espaço de discussão desse documento, a gente se coloca no papel de ser a dona Iria. E trazer De ser essa a educação professora Celina. humanizada, não essa educação O que balé não de tem- gato, assim. que não tem aderência com a Não. realidade, né? A gente precisa olhar para as nossas experiências. Quanto a dona Iria foi importante para ti? O quanto a O professora que me Celina foi motiva a importante? estar na educação, Thalita? Por que que eu O que te escolhi? motiva, Rosenara, sabe? Por que Por que eu tô eu aqui? escolhi fazer uma licenciatura? Por que eu escolho... E assim, ó, gente, eu sei que a educação tá difícil, eu sei que o magistério tá desvalorizado, a gente tem essas conversas, né? A Thalita podia trabalhar aqui, podia trabalhar lá, mas eu sou muito feliz na escola. Porque qual é o meu papel nesse espaço? Eu quero ser para alguém o que a professora Celina e a professora Rosa foram para mim. Essa é a meta de vida. Eu quero ser a dona Iria de alguém. De alguém. Deixar sementinhas plantadas. Isso, né? para você, para os estudantes que passam pela tua vida, eles entenderem que eles merecem ocupar o lugar que eles quiserem, que eles merecem chegar onde. E isso não necessariamente está relacionado com o curso superior. Também, se quiser, mas não só, porque a escola não pode só produzir frustração. A gente precisa se responsabilizar por
por balizar, por ser o solo de uma sociedade melhor. Uhum. E aí a gente precisa ocupar os espaços na construção desses documentos, Uhum. na discussão desses documentos, na discussão dos diagnósticos, como a gente está fazendo agora, mas também, a partir do momento que esse diagnóstico está construído, esse documento está construído, na briga pela validação desse Uhum. documento, porque Porque- ele não pode ser um documento de Isso, gaveta. Para que a gente consiga finalizar o nosso Fala Mais Sintraceb, qual é a mensagem que vocês deixam para os nossos telespectadores que estão lá em casa? Ai, que chique que tu tá nessa Uhum. coordenação, né? Lembrando que Telespectadores. eles podem contribuir com perguntas, com sugestões, e o Sintraceb está sempre enganjado na luta, e o Plano Nacional e o Municipal também é uma luta do nosso sindicato, do Sintraceb. Deixem as suas mensagens. Senhoras, Thalita, faça as jovens honras. senhoras. Jovem senhora. Eu agradeço, né, o convite. Eu acho que tem pano para muita manga, assim, daria uma série, né, de discussões. Mas a mensagem principal é que as pessoas realmente se envolvam nessas discussões, né? A discussão do plano agora ela está posta, os grupos estão formados, a gente está aprofundando, mas ele vai passar por aprovação, ele vai passar por discussões ainda que precisam de uma população engajada para defender não o seu ponto de vista, ou não, mas para defender a educação pública, Uhum. para brigar por uma educação de qualidade que envolve tudo isso que a gente já falou, né? E que passando esse calor da discussão do plano municipal, né? Que se engaje nas demais, né? Porque a Uhum. gente tem sempre movimentos para discutir educação. Acaba um processo, começa outro, Com acaba outro. certeza. Então, assim, sejam servidores, né, nas assembleias, nos movimentos coletivos, seja a sociedade como um todo, Participando né? das APPs, os se conselhos preocupe. escolares, né, Porque também. a escola, ela tá sedenta dessa participação. Do controle social, que De muitas vezes tudo. no nosso grupo de diagnóstico a gente está conseguindo identificar que tem uma baixa participação efetiva, por mais que tenha possibilidade nos Uhum. conselhos, a parte da sociedade civil, e principalmente quando faz o recorte mais ainda na questão de participação de pais, carente, é muito carente. Isso faz muita falta no processo. Então, Que precisa dessa ótica plural de vários Isso. olhares para a gente ter um comum. Isso, existe uma máxima, isso até foi discutido numa assembleia pública um tempo atrás, de que a escola ela quer isolar a família, não, tudo que a escola quer, e eu acho que a educação como um todo é a família com a gente, Uhum. mas é numa perspectiva de respeito, de parceria, e essa aliança precisa acontecer. Né? Porque eu vou falar o que eu sempre falo na escola, os estudantes são nossa responsabilidade, eles são nossos até o 9º ano. Mas eles são da família a vida inteira. A gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa ter uma aliança que defenda em várias frentes o bem-estar e a boa formação desse ser humano que está ali, né? Então, acho que a mensagem é essa, assim, que não seja uma luta só da educação e só de poucos profissionais da educação, que seja uma luta de todo mundo. Acho que a minha mensagem vai muito na linha do que a Thalita está trazendo, da participação, de entender o quão importante esses instrumentos eles são para a gente enquanto educação, quanto ele é importante também para que as famílias participem desse processo de discussão e até para desconstruir alguns conceitos, né, que eu não julgo que tenham, porque eles não estão estudando a educação para ter, né, e aí tá aberto a fazer essa discussão e o que tem convergência, a gente caminhar junto para que a gente possa olhar para essas crianças e para o seu desenvolvimento. Eu acho que a gente tem bastante desafios colocados relacionados à educação, mas a gente tem muita potencialidade, né? E que a gente só precisa de que a gestão pública municipal, estadual e federal olhe para a educação com aquilo que a gente falava no início da nossa conversa, como investimento e não como despesa. A educação, a saúde, ela é investimento numa nação inteira. Eu não posso olhar como despesa, então é um espaço importante. E só reforçar o que a Thalita fala dessa construção, nesse momento nós estamos construindo o diagnóstico, que ele está olhando para o último plano, né? O que nós tínhamos de metas, estratégias, aonde chegamos, quais são os dados que a gente tem de resultado desse período, né? E para daí
num segundo momento, né, no segundo semestre, que a gente possa daí construir o nosso plano municipal a partir deste diagnóstico. E aí é um debate muito mais amplo, inclusive, né? Hoje ele foi mais reduzido por um edital que não tinha como tu ter aberto para 100 pessoas debaterem, porque é um trabalho mais técnico de dados mesmo, não é de opinião, é de dados. E no segundo momento, é aquele momento que todo mundo deve participar. Então, o servidor que está acompanhando tem que se engajar e tem que participar. Acho que a mensagem é essa. É o momento em que a gente vai lá e vai discutir problemas e não só problemas, mas as potencialidades que a gente tem e como é que a gente faz para chegar nessas potencialidades que estão nas nossas mãos, né? Então, acho que a gente faz esse primeiro Fala Mais falando sobre isso, mas com toda certeza no decorrer do processo a gente vai abordar em outros momentos essa discussão talvez mais direcionada, obviamente, aqui para o municipal, e adorei, Thalita, conversar contigo, fazer esse espaço, até aproveitar para justificar, a gente acabou não justificando no início a ausência da diretora de educação, que é a Joana Zucco, né, que não está presente por uma questão de saúde, né, ela está em afastamento de saúde também, então, boas melhoras para a Zucco, no próximo, com toda certeza, ela vai estar aqui contribuindo, porque a Zucco está presidenta do Conselho de Educação, a Rosenara está no Conselho de Alimentação Escolar, eu estou no Fundeb, estou no Fórum, então acho que elas também acabam trazendo, ela poderia ter trazido muito mais elementos, a gente estima melhoras, e que no próximo ela esteja com a gente, né, Nara? E agradecemos, Thalita, a tua vinda no nosso primeiro Fala Mais, Sintraceb. Agradeço a Geice e estamos aqui, seguimos nessa luta e até o nosso próximo episódio. Você ouviu Fala Mais Sintraceb. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Até mais!